Os novos assistentes de mercado. Conversas com os melhores traders da América. Jack Schwager. Para minha família, J.O. Daniel Zachary e Samantha, que são todos muito especiais para mim com amor. Aprende-se mais com os erros do que com os sucessos. Perrimo LEV e eu devo criar um sistema ou ser escravizado por outro homem. W. William B. Lake. Conteúdo. Epígrafe 3, Prefácio 9, Agradecimentos 11, Prólogo 13, Parte e Perspectivas de Negociação 8, Desventuras em Negociação 8, Rousseff Fazenda 1, Mau Comércio 13, Parte 2, O Maior Mercado do Mundo 14. Bill Lipschutz, O Sultão das Moedas 14, Parte 3, Futuros, O Mercado de Variedades 48, Futuros, Compreendendo o Básico 49, Ern de M.C. Kai, Trader Veterano 50, William Eckhart, O Matemático 69, O Silêncio das Tartarugas 90, Monroe Trout, O Melhor Retorno que o Baixo Risco pode comprar 98, Al Wise, A Enciclopédia da Carta Humana 116, Parte 4, Gestores e Temporizadores de Fundos 120. Stanley Druckenmiller, A Arte e Investimento Superior 120. Richard Dreyhaus, A Arte do Investimento Inferior 211. Gil Blake, O Mestre da Consistência 147, Vitor Sperandil, Os Mercados Envelhecem também 159, Parte V, Atores de Mercado Múltiplo 175, Tom Basso, Senhor Serenidade 176, Linda Bradford Leschke, Ler a Música do Mercado 185, Parte 6, As Máquinas de Dinheiro 195, CRT, A Máquina de Negociação 196, Mark Hitt, Deus nos Poços 199, Joe Hitt, O Teórico Intuitivo 213, Blair Hull, Obtendo a Vantagem 226, Jeff S., A Matemática da Estratégia 243, Parte 7, A Psicologia da Negociação 250, Zen e a Arte de Negociar 256, Charles Faulkner, A Mente de um Empreendedor 257, Robert Krauss, O Papel do Subconsciente 272, Parte 8, Sino de Fechamento 284. Uma Reflexão Pessoal 296, Apêndice 297 e Glossário 299. Sobre o autor. Outros livros de Jack Schwager. Cobrir. Direito autoral. Sobre o publicador. Prefácio. Item Isso é o que eu acredito. Os mercados não são aleatórios. Não me importo se o número de acadêmicos que argumentaram que a hipótese do mercado eficiente se estenderia até a Lua e voltaria se terminasse, eles estão simplesmente errados. Os mercados não são aleatórios, porque são baseados no comportamento humano, e o comportamento humano, especialmente o comportamento em massa, não é aleatório. Nunca foi e provavelmente nunca será. Não há santo graal ou grande segredo nos mercados, mas existem muitos padrões que podem levar a lucros. Existem milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. A ironia é que todos eles são muito difíceis de encontrar. Os mercados estão sempre mudando e são sempre os mesmos. 2. O segredo do sucesso nos mercados não está na descoberta de um indicador incrível ou de uma teoria elaborada, antes, está dentro de cada indivíduo. Para se destacar no comércio, é preciso uma combinação de talento e trabalho extremamente árduo, surpresa. A mesma combinação exigida para a excelência em qualquer campo. Aqueles que buscam o sucesso comprando o sistema mais recente de US $300 ou até US $3.000, ou seguindo a última dica, nunca encontrarão a resposta, porque ainda não entenderam a pergunta. Sucesso na negociação é uma meta digna, mas será inútil se não for acompanhada de sucesso em sua vida, e eu uso a palavra sucesso aqui sem conotação monetária. Ao conduzir as entrevistas para este livro e seu antecessor, a Market Wizards, fiquei absolutamente convencido de que vencer nos mercados é uma questão de habilidade e disciplina, não de sorte. A magnitude e consistência dos registros vencedores compilados por muitos dos que entrevistei simplesmente desafiam o acaso. Acredito que os assistentes de mercado fornecem exemplos para o que é preciso para vencer nos mercados. Aqueles que procuram fortunas rápidas devem ser desencorajados desde o início. Esforcei-me para alcançar 2 públicos, os profissionais que apostaram em carreiras nos mercados ou são estudantes sérios dos mercados, e os leitores leigos que têm interesse geral nos mercados financeiros e uma curiosidade sobre aqueles que ganharam dramaticamente em uma arena onde a grande maioria perde. Para manter o livro acessível ao leigo, tentei evitar tópicos particularmente esotéricos e incluir explicações sempre que apropriado. Ao mesmo tempo, esforcei-me por manter todas as ideias principais, para que não houvesse perda de informações significativas para aqueles com um bom conhecimento prático dos mercados. Penso que este livro deve ser tão significativo para o leigo quanto para o profissional, simplesmente porque os elementos que determinam o sucesso nas negociações são totalmente aplicáveis ao sucesso em praticamente qualquer campo ou à realização de qualquer objetivo significativo. Agradecimentos. Item Meus agradecimentos àqueles que gentilmente concordou em ser entrevistado para este volume, compartilhando livremente seus pensamentos e experiências enquanto abstendo-se de pedidos de mudanças cosméticas quando apresentados com o manuscrito pronto para revisão. Nem todos os que entrevistei mostraram-se acolhedores, as exceções não aparecem neste livro. Em vários casos, os traders que entrevistei não tinham nada a ganhar com a participação, pelo menos não monetariamente, pois eles não conseguem fundos públicos ou não estão abertos a novos investimentos. Estou particularmente agradecido ao incentivo à sua cooperação. Gostaria de agradecer a minha esposa, J.O., por ler o manuscrito original e fornecer algumas sugestões bem direcionadas, todas as quais foram tomadas. Devo agradecer principalmente a J.O. por ter passado mais um ano como uma viúva do livro, sem mencionar manter as crianças caladas para que eu pudesse dormir de manhã depois daquelas sessões noturnas de redação.
Meus 3 filhos maravilhosos, Daniel, Zachary e Samantha, foram tão compreensivos quanto se poderia esperar de qualquer grupo de 8, 7 e 3 anos ao aceitar todas aquelas horas roubadas de nosso tempo e atividades abandonadas como resultado de minha envolvimento neste trabalho. Por fim, gostaria de agradecer aos seguintes amigos por suas sugestões e conselhos sobre possíveis candidatos à entrevista: Norm Zader, Audrey Gale, Douglas McApiace, Stanley Angrist, Tony Saliba e Jeff Grable. Prólogo. O Jademaster item no inverno pela manhã no frio um jovem caminha 5 milhas através da neve. Ele bate na porta do Jademaster. O Jademaster responde com uma vassoura na mão. Sim? Eu quero aprender sobre Jade. Muito bem, então, saia do frio. Sentam-se junto ao fogo, bebendo chá verde quente. O Jademaster pressiona uma pedra verde profundamente na mão do jovem e começa a falar sobre sapos. Depois de alguns minutos, o jovem interrompe. Com licença, eu estou aqui para aprender sobre Jade, não sobre sapos grátis. O Jademaster pega a pedra e diz ao jovem que volte para casa e volte em uma semana. Na semana seguinte, o jovem retorna. O Jademaster pressiona outra pedra verde na mão do jovem e continua a história. Novamente, o jovem interrompe. Mais uma vez, o mestre de Jade o manda para casa. Semanas passam. O jovem interrompe cada vez menos. O jovem também aprende a preparar o chá verde quente, limpar a cozinha e varrer o chão. Chega a primavera. Um dia, o jovem observa, a pedra que seguro não é Jade genuína recosto na cadeira, saboreando a história. Meu aluno interrompe. Está bem. Está bem. Essa é uma ótima história. Não vejo o que isso tem a ver com ganhar dinheiro. Venho até você para descobrir sobre os mercados. Eu quero aprender sobre os touros e os ursos, commodities, ações, títulos, opções e opções. Eu quero ganhar muito dinheiro. Você me conta uma fábula sobre Jade. O que é isso? Vocês. É tudo por agora. Deixe essas tabelas de preços em cima da mesa. Volte na próxima semana. Meses se passam. Meu aluno interrompe cada vez menos enquanto eu continuo a história da janela do comerciante. Da janela do comerciante. Idiocia e cota. Parte I. Perspectivas de negociação. Desventuras em negociação. E tem a turnê de palestras após a conclusão da processadora deste livro O Novo Magos de Mercado. Certas questões surgiu com frequência confiável. Uma pergunta comum era: a sua própria negociação melhorou dramaticamente agora que você acabou de entrevistar alguns dos melhores traders do mundo? Embora eu tivesse a vantagem de ter espaço de sobra para melhorias drásticas em minhas operações, minha resposta foi um pouco confusa. Bem, eu respondia, eu não sei. Entende, no momento, não estou negociando. Embora possa parecer um pouco herético para o autor do Novo Magos de Mercado não estar negociando, havia uma boa razão para minha inação. Uma das principais regras sobre negociação é, ou deveria ser, não negocie quando não puder perder. Na verdade, existem mais algumas certas formas de garantir que você vai perder do que pelo dinheiro. Negociação você não pode dar ao luxo de perder. Se o seu capital de negociação for muito importante, você estará condenado a vários erros fatais. Você perderá algumas das melhores oportunidades de negociação, porque essas são geralmente as mais arriscadas. Você sairá de posições perfeitamente boas prematuramente com o primeiro sinal de movimento adverso dos preços, apenas para ver o mercado seguir a direção prevista. Você será rápido demais para obter o primeiro lucro, devido à preocupação de que o mercado o afastará de você. Ironicamente, o excesso de preocupação com a perda pode até levar à perda de negócios, pois o medo desencadeia a indecisão, como um cervo congelado sob o brilho dos faróis de um carro. Em resumo, negociar com dinheiro assustado levará a uma série de emoções negativas, que nublam a tomada de decisões e praticamente garantem falhas. A conclusão do Novo Magos coincidiu com a construção de uma casa. Talvez em algum lugar deste grande país, haja alguém que realmente construiu uma casa pelo que eles achavam que custaria. Mas duvido. Ao financiar a construção de uma casa, você se depara repetidamente com a frase aparentemente inócua: "Oh, são apenas outros US cifrão 2.000. Todos esses US $2.000 somam, sem mencionar as quantias muito maiores." Uma de nossas extravagâncias era uma piscina coberta e, para ajudar a pagar por esse item, liquidei minha conta de mercadorias, no sentido mais verdadeiro da palavra. Era minha intenção sincera não retomar as negociações até que eu sentisse que tinha capital de risco adequado disponível, e um fluxo interminável de melhorias na casa continuava empurrando essa data ainda mais para o futuro. Além disso, trabalhar em um emprego exigente em tempo integral e escrever um livro simultaneamente é uma experiência desgastante. Negociar exige energia, e eu senti que precisava de tempo para me recuperar sem nenhum custo adicional. Deformação. Em resumo, eu não queria negociar. Essa foi a situação um dia em que, ao revisar minhas paradas à tarde, me vi com a firme convicção de que a libra britânica estava prestes a entrar em colapso. Nas 2 semanas anteriores, a libra havia caído em linha reta sem ao menos uma sugestão de recuperação técnica. Após essa brecha, na semana mais recente, a libra havia se estabelecido em um padrão estreito e de lado. Na minha experiência, esse tipo de ação combinada de preços geralmente leva a outro declínio de preços. Os mercados costumam fazer o que confunde a maioria dos traders. Nesse tipo de situação, muitos traders que há muito tempo percebem que estão errados e são conciliados a liquidar uma posição ruim, não imediatamente, é claro, mas na primeira recuperação. Outros comerciantes que estavam esperando para entrar em ação perceberam que o trem pode ter saído sem eles. Eles também estão esperando por uma recuperação menor como uma oportunidade de venda.
A verdade simples é que a maioria dos traders não suporta a ideia de vender perto de uma baixa recente, especialmente logo após uma quebra acentuada. Consequentemente, com todo mundo esperando para vender o primeiro comício, o mercado nunca se recupera. De qualquer forma, uma olhada no gráfico e fiquei convencido de que essa era uma daquelas situações em que o mercado nunca levantaria a cabeça. Embora minha forte convicção tenha me tentado a implementar uma posição vendida, também senti que era um momento inadequado para retomar as negociações. Eu olhei para o meu relógio. Faltavam exatamente 10 minutos para o fim. Eu procrastinei. O mercado fechou. Fechou. Naquela noite, antes de sair do trabalho, senti que havia cometido um erro. Se eu tivesse tanta certeza de que o mercado estava caindo, pensei, eu deveria ter ficado aquém, mesmo que não quisesse negociar. Então fui até a mesa de negociação de 24 horas e fiz um pedido para vender a libra britânica no mercado noturno. Na manhã seguinte, entrei e a libra caiu mais de 200 pontos na abertura. Coloquei uma quantia simbólica de dinheiro na conta e digitei uma ordem de parada para liquidar a negociação se o mercado retornasse ao meu nível de entrada. Eu racionalizei que estava negociando apenas com o dinheiro do mercado e, como meu plano era parar de negociar com um retorno ao ponto de equilíbrio, não estava realmente violando minhas crenças contra negociar com capital inadequado. Assim, eu me vi negociando mais uma vez, apesar do desejo de não fazê-lo. Esse comércio em particular fornece uma boa ilustração de um dos princípios que emergiram de minhas entrevistas para o novo Magus. Paciência foi um elemento que vários supertraders enfatizaram como sendo crítico para o sucesso. James Rogers disse que talvez de maneira mais colorida, eu apenas espero até que haja dinheiro no canto, e tudo o que preciso fazer é ir até lá e buscá-lo. Enquanto isso, não faço nada. Em essência, por não querer negociar, eu inadvertidamente havia me transformado em um mestre da paciência. Ao me forçar a esperar até que houvesse uma negociação que parecesse tão convincente que eu não suportava o pensamento de não aceitá-la, eu havia melhorado bastante as chances. Durante os meses seguintes, continuei negociando e meu patrimônio aumentou de forma constante, pois parecia estar tomando decisões comerciais corretas. Minha conta passou de $0, sem contar um depósito inicial de $4.000 que foi rapidamente retirado quando os lucros ultrapassam os requisitos de margem cobertos, para mais de $25.000. Foi nesse momento, durante uma viagem de negócios, que quase todas as minhas posições azedaram simultaneamente. Tomei algumas decisões precipitadas entre as reuniões, virtualmente todas que se mostraram erradas. Em cerca de uma semana, havia perdido cerca de 1/3 dos meus ganhos. Normalmente, quando abro mão de uma porcentagem significativa de meus lucros, pisei no freio, negociando apenas minimamente ou deixando de negociar completamente. Instintivamente, eu parecia estar seguindo o mesmo roteiro nessa ocasião, pois minhas posições foram reduzidas a níveis mínimos. Nesse momento, recebi uma ligação de meu amigo Harvey, não o nome verdadeiro dele. Harvey pratica a análise de Elliott Wave, uma teoria complexa que tenta explicar todo o comportamento do mercado como parte de uma grande estrutura de ondas de preços. Harvey costuma me chamar pela minha opinião de mercado e, no processo, não resiste a me dizer a dele. Embora eu tenha achado um erro ouvir as opiniões de outras pessoas sobre negócios específicos, na minha experiência, Harvey fez algumas ligações muito boas. Desta vez, ele pegou meu ouvido. Escute, Jack, ele disse, você tem que vender a libra britânica. Na época, a libra esterlina subiu praticamente por 4 meses, passando para o máximo de 1 ano e meio. Na verdade, respondi, minha própria projeção sugere que podemos estar a apenas alguns centavos de um topo importante, mas eu nunca venderia em um mercado descontrolado como esse. Vou esperar até que haja alguns sinais de superação do mercado. Isso nunca vai acontecer, respondeu Harvey. Este é o quinto de um quinto. Essa é uma referência à estrutura de ondas de preços que significará algo para os heliotíticos, como são entendidos os entusiastas dessa metodologia. Como para outros leitores, qualquer tentativa de explicação tem mais probabilidade de confundir do que esclarecer, aceite minha palavra. Este é o último suspiro do mercado, provavelmente só ficará mais baixo na segunda-feira de manhã e nunca olhará para trás. Essa conversa ocorreu na sexta-feira à tarde com a libra perto do máximo da semana. Eu realmente tenho certeza disso. Fiz uma pausa, pensando, acabei de ser atingido nos mercados. Harvey geralmente é muito bom em sua análise e, desta vez, parece particularmente confiante em sua ligação. Talvez eu o aplique apenas nessa negociação, e se ele estiver certo, será uma maneira fácil de eu voltar à pista vencedora. Então eu disse, ainda me arrependo com a lembrança. Ok, Harvey, eu vou segui-lo nesse assunto. Mas devo lhe dizer que, por experiência passada, achei desastroso ouvir outras opiniões. Se entender sua opinião, não terei base para decidir quando sair do negócio. Entendo que meu plano é segui-lo por todo o caminho. Sairei quando você sair e você precisa me avisar quando mudar de opinião. Rar. Asterisco. O princípio Elliott Wave, como é formalmente chamado, foi originalmente desenvolvido por R. N. Elliott, um contador que se tornou estudante de mercado. O trabalho definitivo de Elliott sobre o assunto foi publicado em 1946, apenas 2 anos antes de sua morte, sob o título bastante modesto, Lei da Natureza, o Segredo do Universo. A aplicação da teoria é inevitavelmente subjetiva, com inúmeras interpretações aparecendo em dezenas de volumes. Fonte, John J. Murphy, Análise Técnica dos Mercados de Futuros, New York Institute of Finance, 1986. Eles concordaram prontamente.
Fiquei com o mercado a descoberto cerca de meia hora antes do fechamento e depois observei os preços continuarem subindo, com a libra fechando perto de sua máxima durante a semana. Na manhã de segunda-feira seguinte, a libra britânica abriu 220 pontos a mais. Uma das minhas regras de negociação é: nunca mantenha uma posição que tenha uma brecha acentuada contra você logo após colocá-la. Uma diferença refere-se à abertura do mercado acentuadamente superior ou inferior ao fechamento anterior. O comércio parecia errado. Meus próprios instintos eram simplesmente sair. No entanto, desde que entrei nesse ramo na análise de Harvey, pensei que era importante permanecer consistente. Então liguei para Harvey e disse: esse comércio de libras curtas não me parece tão bom, mas como não acho uma boa ideia misturar análises em um comércio, meu plano é segui-lo na saída do mercado. Posição. Então, o que você acha? Foi um pouco mais alto do que eu pensava. Mas isso é apenas uma extensão de onda. Eu acho que estamos muito perto do topo. Eu vou ficar baixo. O mercado continuou a subir mais durante a semana. Na sexta-feira, o lançamento de algumas notícias econômicas negativas para a libra fez com que a moeda negociasse brevemente mais baixa durante a manhã, mas à tarde os preços subiram novamente para o dia. Essa resposta contrária às notícias disparou sinais de alerta. Mais uma vez, meus instintos foram sair. Mas eu não queria me afastar do plano de jogo nesse momento, então liguei para Harvey novamente. Bem, como você deve ter adivinhado, a onda ainda estava se estendendo e ele ainda estava tão pessimista como sempre. E sim, fiquei curto. Na segunda-feira de manhã seguinte, não foi surpresa que o mercado subisse mais algumas centenas de pontos. Um dia depois, com o mercado ainda mais alto, Harvey ligou. Com sua confiança inabalável, ele triunfantemente anunciou: boas notícias, faz minha análise e estamos muito perto do topo. Eu gemi para mim mesma. De alguma forma, esse entusiasmo por um evento que ainda não havia ocorrido parecia ameaçador. Minha própria confiança no comércio atingiu uma nova baixa. Não há necessidade de continuar os detalhes horríveis. Cerca de uma semana depois, decidi jogar a toalha, Harvey ou não Harvey. A propósito, o mercado ainda estava subindo 7 meses depois. E tem incrível como um pecado comercial levou a uma cascata de outros. Começou com a ganância em querer encontrar uma maneira fácil de recuperar algumas perdas, seguindo o comércio de outra pessoa. Essa ação também violou minha forte crença de que não é sensato ser influenciado pela opinião de outras pessoas. Ions na negociação. Esses erros foram rapidamente seguidos, ignorando algumas pistas gritantes do mercado para liquidar a posição. Finalmente, entregando o processo de decisão do comércio a outra parte, eu não tinha método para controle de risco. Deixe-me ser absolutamente claro que o ponto não é que eu segui conselhos ruins e perdi dinheiro, mas que o mercado é um agente severo que, sem piedade e inflexibilidade, extrai multas duras por todas as transgressões comerciais. A culpa pelas perdas foi totalmente minha, não da Harvey, nem a do método Elliott Analysis, que foi efetivamente contratado por muitos traders. Negociei levemente por mais um mês e, em seguida, decidi encerrar, pois minha conta se aproximava do ponto de equilíbrio. Tinha sido um passeio rápido para cima e para baixo, com pouco a mostrar, exceto alguma experiência de mercado. Vários meses depois, fui palestrante em um seminário em que Ed Seykota havia concordado em fazer uma aparição rara. Ed foi um dos traders de futuros fenomenais que entrevistei para a Market Wizards. Suas opiniões sobre os mercados fornecem uma mistura incomum de análise científica, psicologia e humor. Ed começou sua apresentação pedindo a um voluntário da plateia que mostrasse os períodos em vários gráficos que coincidiam com as datas das capas de revistas financeiras que ele trouxera. Ele começou no início dos anos 80. A capa gritou: as taxas de juros estão indo para 20%. Com certeza, a data da capa da revista estava quase perfeita em sincronia com o fundo do mercado de títulos. Em outro momento, ele puxou uma capa com uma imagem sinistra de campos agrícolas murchando sob um sol escaldante. A data de publicação coincidiu com o pico de preços dos mercados de grãos durante a seca de 1988. Avançando para os tempos atuais, ele mostrou uma capa de revista que dizia: qual é o preço do petróleo? Esta história foi escrita no momento em que os preços do petróleo disparavam nos meses que se seguiram à invasão iraquiana do Kuwait. Meu palpite é que provavelmente já vimos o topo do mercado de petróleo, disse Ed. Ele estava certo. Agora você entende como obter todas as informações importantes sobre as tendências iminentes do mercado em revistas e jornais financeiros. Basta ler as capas e esquecer os artigos dentro. Ed Seykota por excelência. Eu estava ansioso para falar com Ed, a fim de poder retransmitir minhas experiências comerciais e colher os benefícios de suas ideias. Infelizmente, a cada intervalo do seminário, cada um de nós era cercado por participantes fazendo perguntas. Estávamos no mesmo pequeno hotel em São Francisco. Cisco. Depois que voltamos, perguntei a Ed se ele queria sair e encontrar um lugar onde pudéssemos relaxar e conversar. Embora ele parecesse um pouco cansado, ele concordou. Andamos pela área tentando encontrar algo que se parecesse com um bar ou café local confortável, mas tudo o que conseguimos encontrar foram grandes hotéis. Finalmente, em desespero, vagamos em um. No lounge, uma banda alta e um cantor realmente ruim estavam cantando sua versão do Que Mais, Nova York, Nova York. Tenho certeza de que, se estivéssemos em Nova York, a banda tocaria I Left My Heart em São Francisco. Isso certamente não seria uma conversa tranquila com o homem que eu esperava que fosse meu mentor temporário. Sentamos no lobby do lado de fora, mas as músicas ainda eram desconfortavelmente altas. Sim, Virginia, a sons piores que music, e a atmosfera era mortal. Minhas esperanças de uma conversa íntima estavam desaparecendo rapidamente.
Tentando tirar o melhor de uma situação ruim, relacionei minhas experiências comerciais recentes a Ed e expliquei como comecei a negociar novamente, apesar da minha relutância em fazê-lo e da incrível sequência de erros que cometi no comércio de uma libra britânica, erros que eu pensava ter vencido anos atrás. Eu disse a ele que, ironicamente, em um ponto antes de iniciar o comércio de libras esterlinas, quando ainda tinha cerca de US$20 mil, estava no mercado de um carro novo que custava exatamente esse valor. Como minha casa tinha praticamente me esgotado os bens, fiquei tentado a descontar na conta e usar os recursos para comprar o carro. Foi um pensamento muito atraente, uma vez que o carro teria proporcionado uma recompensa tangível imediata por alguns meses de boas negociações, mesmo sem ter arriscado nenhum dos meus próprios fundos. Então, por que você não fechou a conta? Ed perguntou. Bem, eu disse, como eu poderia? Embora eu tenha conseguido transformar alguns milhares de dólares em US$100 mil em algumas ocasiões, eu sempre fiquei parado. Eu nunca tinha sido capaz de realmente avançar e estendê-lo em algum dinheiro sério. Se eu tivesse decidido descontar minhas fichas para fazer uma compra, sempre me perguntaria se seria esse o momento em que teria atingido meus objetivos de negociação. É claro que, com o benefício da retrospectiva, eu ficaria muito melhor tirando meus lucros, mas na época não conseguia desistir da oportunidade. Expliquei racionalmente tudo isso para Ed. Em outras palavras, a única maneira de parar de negociar era perdendo. Isso está certo? Ed não precisou dizer mais nada. Lembrei que na minha entrevista ao novo assistente, seu comentário mais marcante foi: todo mundo consegue o que quer do mercado. Eu queria não estar negociando, e com certeza é isso que eu tenho. A moral aqui é: você nem sempre precisa estar no mercado. Não negocie se não lhe apetecer ou se simplesmente não parece certo por qualquer motivo. Para vencer nos mercados, você precisa de confiança e desejo de negociar. Eu acredito que os comerciantes excepcionais têm essas duas características na maioria das vezes, para o resto de nós, eles podem se reunir apenas ocasionalmente. No meu caso, comecei com a confiança, mas sem o desejo de negociar, e acabei com nenhuma. A próxima vez que eu começar a negociar, pretendo ter os dois. Você faz um mau negócio. De várias maneiras, os elementos de tomada de decisão boa e ruim na negociação são muito semelhantes aos que se aplicam à tomada de decisão em geral. O início do meu trabalho neste livro coincidiu com os eventos imediatamente anteriores à Guerra do Golfo Pérsico. Não pude deixar de ficar impressionado com a semelhança entre as ações de Saddam Hussein, ou, mais precisamente, a falta delas, e as respostas típicas de um fundador comerciante iniciante. O comércio de Hussein foi a invasão do Kuwait. Inicialmente, ele tinha razões sólidas e fundamentais para o comércio. As razões fundamentalistas surgiram mais tarde, é claro, pois Hussein achou conveniente descobrir a religião. Ao invadir o Kuwait, Hussein poderia elevar os preços do petróleo em benefício do Iraque, eliminando um dos países que excediam consistentemente sua cota da OPEP e criando turbulência. Mercados mundiais de petróleo. Ele também tinha uma boa chance de anexar permanentemente parte ou todos os campos de petróleo do Kuwait, além de obter acesso direto ao Golfo Pérsico. Por último, mas certamente não menos importante, a invasão proporcionou uma oportunidade maravilhosa para Hussein alimentar suas ambições megalomaníacas. Em troca de todo esse potencial positivo, o risco inicial do comércio parecia limitado. Embora esquecido por muitos por causa da eventual posição decisiva adotada pelos Estados Unidos, a resposta inicial do Departamento de Estado aos pronunciamentos e ações ameaçadores de invasão do Iraque poderia essencialmente ser parafraseada como não é problema nosso. Ao lidar com Hussein, uma política tão ambivalente era quase o mesmo que oferecer um tapete vermelho para os tanques do Iraque. Então, inicialmente, da perspectiva de Hussein, a invasão do Kuwait era um bom negócio, grande potencial e risco limitado. No entanto, como tantas vezes acontece, o mercado mudou. O presidente Bush comprometeu os Estados Unidos na defesa da Arábia Saudita, enviando tropas e liderando a aprovação de resoluções da ONU destinadas a convencer Hussein a deixar o Kuwait. Nesse momento, Hussein provavelmente poderia ter negociado um acordo no qual teria se retirado do Kuwait em troca de alguns ganhos territoriais e direitos portuários disputados, um lucro rápido. No entanto, embora o comércio tenha começado a se deteriorar, Hussein decidiu ficar de pé. Em seguida, Bush enviou um sinal mais forte dobrando as forças dos Estados Unidos para 400 mil, uma ação que indica não apenas que os Estados Unidos estavam prontos para defender a Arábia Saudita, mas que também estava estabelecendo a capacidade de retomar o Kuwait à força. Claramente, o mercado havia mudado. Hussein ignorou o sinal do mercado e recuou. O presidente Bush estabeleceu um prazo de 15 de janeiro para a retirada do Iraque do Kuwait, em conformidade com a resolução da ONU. O mercado avançou ainda mais contra o comércio. Nesse momento, o potencial de lucro provavelmente havia desaparecido, mas Hussein ainda poderia ter se aproximado de um ponto de equilíbrio, oferecendo-se para se retirar do Kuwait. Mais uma vez, ele decidiu manter a posição. Passado o prazo de 15 de janeiro e os Estados Unidos e seus aliados na Guerra do Golfo embarcaram no bombardeio maciço do Iraque, o comércio original estava claramente perdendo território. Além disso, o mercado estava em queda acentuada todos os dias, pois a procrastinação de cada dia resultava em mais destruição no Iraque. Mas como Hussein poderia ceder agora, quando tanto se havia perdido? Muito parecido com um comerciante perplexo, preso em uma posição cada vez mais deteriorada, ele depositou suas esperanças no longo prazo. Se ele continuasse o suficiente, talvez o medo de baixas levasse os Estados Unidos a recuar. A tendência continuou contrária ao comércio, à medida que os Estados Unidos emitiam outro ultimato de prazo, desta vez vinculado ao início de uma guerra terrestre contra o Iraque.
Nesse momento, Rússia estava prontamente concordando com as condições contidas na proposta de paz soviética, e um acordo que provavelmente teria sido perfeitamente suficiente antes, mas agora era inadequado. O comportamento de Hussein era muito parecido com o de um operador que mantinha uma posição comprada em um mercado em declínio constante, que diz, eu sairei quando estiver quieto e, depois, à medida que a situação se tornar mais desesperadora comigo, eu sairei na última alta relativa, com a alta relativa descendo constantemente com o passar do tempo. Por fim, com a guerra terrestre em andamento e seu exército em grande parte dizimado, Hussein finalmente capitulou. Ele era como um profissional que mantinha uma posição perdida até que sua conta fosse praticamente destruída e, em completo desespero, finalmente exclama para o corretor: me tire do mercado. Eu não ligo a que preço, apenas me tire daqui. Moral, se você não pode sofrer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você será a mãe de todas as perdas. Parte 2. O maior mercado do mundo. Bill Lipschutz. O sultão de moedas. Item Yurik, qual é o maior mercado financeiro do mundo? Ações. Não, nem mesmo se você agregar todos os mercados de ações do mundo. Claro, deve ser um vínculo. Basta pensar na enorme dívida do governo que tem sido gerado em todo o mundo. Bom palpite, mas errado de novo, mesmo se você combinar todos os mercados de renda fixa do mundo. A resposta correta é atual. No âmbito de todas as negociações financeiras, ações e títulos são amêndoas em comparação com moedas. Item estima-se que, em média, US $1 trilhão sejam negociados diariamente nos mercados de moedas mundiais. A grande maioria desse comércio de moedas não ocorre em nenhuma bolsa organizada, mas é realizada no mercado de moedas interbancárias. O mercado de moeda interbancária é um mercado de 24 horas, que literalmente segue o sol em todo o mundo, passando de centros bancários dos Estados Unidos, para a Austrália, para o Extremo Oriente, para a Europa e, finalmente, de volta para os Estados Unidos. O mercado existe para suprir as necessidades de empresas que buscam proteger o risco cambial em um mundo de valores cambiais que flutuam rapidamente, mas os especuladores também participam do mercado interbancário de moeda em um esforço para lucrar com suas expectativas em relação às mudanças nas taxas de câmbio. Nota: para algumas sessões desta entrevista, um entendimento básico da terminologia das opções seria muito útil. Os leitores totalmente não familiarizados com as opções podem desejar primeiro ler o manual fornecido no apêndice. Nesse enorme mercado, houve apenas alguns jogadores de alto risco. Ironicamente, embora esses comerciantes às vezes tomem posições medidas em bilhões de dólares, sim, bilhões, eles são praticamente desconhecidos para a maioria da comunidade financeira, e muito menos para o público. Bill Lipschutz é um desses comerciantes. As entrevistas que realizei com Lipschutz foram realizadas em 2 sessões de maratona em seu apartamento. Lipschutz tem telas de monitor de mercado em todos os lugares. Obviamente, existe um grande monitor de TV na sala de estar, recebendo um feed de cotações da moeda. Também existem telas de cotação em seu escritório, na cozinha e perto da cama, para que ele possa rolar durante o sono e verificar as cotações, como de fato faz regularmente, já que alguns dos períodos mais ativos do mercado ocorrer durante o horário noturno dos Estados Unidos. Na verdade, você não pode nem ter um vazamento sem literalmente correr para uma tela de cotação, a uma que esteja convenientemente localizada, um pouco na língua, na altura do banheiro. Esse sujeito, obviamente, leva suas negociações muito a sério. Eu havia entrado em contato com Bill Lipschutz através de um agente de relações públicas, Tom Valek. Sim, um agente de relações públicas para um comerciante parece bastante estranho. De fato, isso é particularmente verdade para Lipschutz, que havia conseguido deliberadamente manter o anonimato público praticamente total durante toda a sua carreira, apesar de seus grandes negócios. No entanto, depois de passar 8 anos como o maior e mais bem-sucedido negociante de moeda da Salomon Brothers, Lipschutz havia acabado de deixar a empresa para abrir sua própria empresa de administração para negociar moedas, inicialmente como subsidiária da Merrill Lynch. Depois, a empresa evoluiu para uma empresa completamente empreendimento independente, Rueton Capital Management. Foi esse projeto que exigiu o apoio das relações públicas. De qualquer forma, depois que Valek discutiu minha proposta de entrevista com Lipschutz, ele ligou para me dizer que Bill queria uma reunião informal para que ele pudesse ver se parecia certo. Nos conhecemos em um bar do Surro e, depois de beber várias cervejas francesas, sem brincadeira, os franceses realmente produzem excelentes cervejas, Lipschutz disse, acho que você encontrará a história de como, em menos de uma década, a Salomon Brothers cresceu de uma presença nula em moedas para se tornar talvez o maior player do mundo no mercado de moedas, uma história interessante. Além de sentir uma sensação de alívio, já que esse comentário obviamente refletia um consentimento para a entrevista, sua declaração certamente despertou meu apetite. Em nossa primeira reunião no apartamento dele, com meus gravadores zumbindo, eu disse, ok, conte-me a história do crescimento espetacular da Salomon como uma grande entidade comercial nos mercados mundiais de moedas. Recostei-me, antecipando uma resposta longa, cheia de histórias e ideias maravilhosas. Lipschutz respondeu, o mercado de opções de moeda, o departamento de opções de moeda atual de Salomon, e eu todos começamos ao mesmo tempo e crescemos e prosperamos simultaneamente. E? Eu disse, levando-o a continuar. Ele reformulou a mesma resposta que acabara de dar. Sim, eu disse, é uma coincidência muito interessante, mas você poderia preencher os detalhes. Que tal algumas histórias específicas? Ele respondeu novamente com generalizações. Minhas esperanças para a entrevista caíram rapidamente. Eu fiz entrevistas que sabia que estavam mortas na água após a primeira hora e acabaram abandonando os resultados depois. No entanto, esta entrevista foi diferente.
Embora eu sentisse que estava recebendo muito pouco material útil durante as primeiras 1 ou 2 horas da nossa conversa, senti que havia algo lá. Este não era um poço seco, eu apenas tive que cavar mais fundo. Após as primeiras horas, começamos a nos conectar melhor e Lipschutz começou a relatar histórias específicas sobre suas experiências de negociação. Estes compõem o núcleo da entrevista a seguir. Como mencionado anteriormente, a tela de TV grande na sala de estar de Lipschutz normalmente é sintonizada em uma tela de cotação de moeda, com um feed de notícias da Reuters passando por baixo. Embora Lipschutz parecesse estar prestando total atenção à nossa conversa, em algum nível, ele estava obviamente assistindo à tela. A certa altura, o dólar australiano estava em meio a um declínio vertiginoso, após alguns comentários desastrosamente negativos feitos pelo ministro das Finanças da Austrália. Embora o mercado estivesse em queda livre virtual, Lipschutz sentiu que a liquidação estava exagerada e interrompeu nossa entrevista para fazer algumas encomendas. Nada grande, disse ele. Estou apenas tentando comprar 20 milhões de dólares australianos. Imediatamente depois, o dólar australiano começou a operar em alta e continuou a subir durante o resto da noite. Lipschutz, no entanto, não se preencheu porque havia entrado em seu pedido a um preço limite. Apenas um fio abaixo do local onde o mercado estava sendo negociado, e o mercado nunca foi negociado em baixa. Perder uma oportunidade é tão ruim quanto estar do lado errado de uma negociação, disse ele. Durante nossa segunda entrevista, Lipschutz quis diminuir o marco alemão e estava esperando um pequeno salto para vender. Ao perceber que a marca havia começado a diminuir, ele disse, parece que vou sentir falta do comércio. Isso soa como na semana passada, quando você perdeu o dólar australiano usando uma ordem de limite, eu disse. Se você se sente tão fortemente, perguntei, por que você simplesmente não vende o marco alemão no mercado? O que? E pagar o spread de compra/venda. Bill exclamou. Eu não tinha certeza se ele estava falando sério ou brincando, ou talvez alguma combinação dos dois. Aliás, o marco alemão continuou diminuindo. Nossas entrevistas foram realizadas após o horário de mercado nos Estados Unidos, mas, como os mercados de moedas nunca fecham, Lipschutz, aparentemente, nunca para de negociar. No entanto, apesar de sua obsessão por mercados e comércio, Lipschutz parecia muito relaxado. Eu nem sabia que ele estava observando os mercados se ocasionalmente não fizesse referências a movimentos de preços e fizesse pedidos por telefone. O que aconteceu com a arquitetura? O que aconteceu com a arquitetura? Bem, eu ouvi dizer que você é formado em arquitetura. Como é que você acabou como trader? Enquanto eu estava matriculado no programa de arquitetura em Cornell, minha avó morreu e me deixou um portfólio de 100 ações diferentes, com um valor total de US$ 12 mil, que eu liquidava com um grande custo, porque todas as posições eram muito estranhas. Os recursos me forneceram capital de risco. Eu me peguei usando cada vez mais meu tempo brincando com o mercado de ações. Não que eu me interessasse menos por arquitetura, apenas me tornei muito mais interessado em negociar. Além disso, a arquitetura é uma profissão do velho mundo. Há um longo aprendizado, 3 anos neste país, antes que você possa fazer seu exame de licenciamento. Depois, você passa muitos anos como desenhista. Demora muito tempo para chegar ao ponto em que você tem controle sobre o processo de design. Você conseguiu seu diploma eventualmente? Sim, claro. Na verdade, eu tenho 2 graus. O programa de arquitetura em tempo integral levou 5 anos. Não era incomum os estudantes de arquitetura também se matricularem em outros cursos e levarem mais tempo para concluir a graduação. Acabei fazendo muitos cursos de negócios e também ganhei um MBA. O que aconteceu depois que você se formou em Cornell? Você conseguiu um emprego relacionado à arquitetura? Não, nunca pratiquei como arquiteto por causa do longo processo de aprendizado que acabei de explicar. Fui diretamente trabalhar para Salaman. Como você conseguiu esse emprego? E tem comum que os alunos do programa de MBA obtenham empregos de verão relacionados a negócios. No verão de 1981, consegui um emprego na Salaman Brothers. Naquela época, eu estava negociando opções de ações muito ativamente por minha própria conta. Foi essa a conta que você começou com os US$ 12 mil que sua avó deixou para você? Sim, e a essa altura eu já havia construído um pouco. O que você sabia sobre as opções de ações quando começou a negociar? Eu não sabia muito. Então, com que base você tomou suas decisões de negociação? Tentei ler tudo o que pude sobre o assunto. Passei muito tempo na biblioteca lendo relatórios anuais da empresa. Tornei-me um ávido leitor de vários periódicos financeiros, como The Economist, Barron's e Value Line. Eu também comecei a assistir a fita no cabo. Como Ítaca, Nova York, é cercada por montanhas, possui uma recepção de televisão particularmente ruim. Como resultado, foi um dos primeiros lugares do país a obter TV a cabo no início dos anos 70. Um dos canais tinha uma fita de estoque com atraso de 15 minutos. Passei muitas horas assistindo a fita e, com o tempo, pareci desenvolver uma sensação pela ação do preço. Foi quando você decidiu se tornar um trader. Não me lembro de tomar nenhuma decisão consciente, quero ser um profissional, não quero ser arquiteto. Foi um processo gradual. Negociação literalmente tomou conta da minha vida. O trabalho de verão da Salaman estava relacionado ao comércio. Minha esposa e eu nos conhecemos enquanto participava de Cornell. Ela é muito agressiva e tem um histórico econômico muito forte. No verão anterior, ela conseguiu um emprego para o Dr. Henry Kaufman, economista de renome mundial no departamento de pesquisa de títulos. Posteriormente, conheci seu superior imediato, que também era aluno de Cornell. Ele providenciou uma entrevista com Henry Kaufman para o mesmo cargo que minha esposa ocupava. A essa altura, ela se formara e tinha um emprego de tempo integral.
Ironicamente, na mesma época, a Salaman Brothers enviou um representante para Cornell para fazer o recrutamento. Fui convidado para vir a Nova York para entrevistar para o programa de estagiários de vendas e comércio do verão. Fui entrevistado por Sidney Gold, chefe da mesa de opções de ações proprietárias da Salaman. Sidney é um cara muito nervoso que fala muito, muito rápido. Ele me levou a um escritório que tinha uma parede de vidro voltada para uma grande sala de operações, com vista para uma fita eletrônica atravessando a parede. Fiquei de costas para a fita, e o tempo todo ele estava me entrevistando, ele também estava assistindo à fita. Ele começou a disparar perguntas para mim, uma após a outra. Aqui estou eu, um estudante universitário, de terno e gravata pela primeira vez na minha primeira entrevista formal, e não tinha ideia do que fazer com tudo isso. Respondi a cada uma de suas perguntas lenta e deliberadamente. Após cerca de 10 minutos desse processo de perguntas e respostas, ele para abruptamente, me olha direto nos olhos e diz, ok, esqueça todas essas besteiras. Então você quer ser um comerciante? Todo maldito cara vem aqui e me diz que quer ser um profissional. Você disse que está negociando sua própria conta. Que ações você está negociando? Estive bastante envolvido na Exxon recentemente, respondo. Ele retruca, não conheço esse estoque. Me dê outro. Eu também estive bastante envolvido na 3M, respondo. Eu também não conheço esse, ele retruca. Me dê outro. Eu respondo, US Steel. Aço dos Estados Unidos. Eu conheço Steel. Onde está negociando? Fechou a noite passada às 31/2. Isso simplesmente aconteceu em 5/8, diz ele. De onde ele saiu? Ele pergunta. 28, eu respondo. Ele dispara de volta, e de onde isso começou antes disso? Bem, isso deve ter acontecido há mais de 3 anos. Eu exclamo, um pouco assustada com a pergunta. Acredito que tenha começado a partir do nível 18. Nesse ponto, ele diminui a velocidade, para de olhar para a fita e diz. Quero que você trabalhe para mim. Esse foi o fim da entrevista. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do sujeito que dirigia o programa de recrutamento de Salaman. Ele disse, temos um problema. Sidney Gold quer contratá-lo, mas Kaufman também quer que você trabalhe para ele. Então elaboramos um acordo em que você dividirá seu tempo entre os dois. Acabei trabalhando na primeira metade do verão pesquisando o Dr. Kaufman e a segunda metade trabalhando na mesa de negociação de opções. No final do verão, Sidney me ofereceu um emprego. Como ainda tinha um semestre na faculdade de administração e também tinha que terminar minha tese para meu diploma de arquitetura, organizei-me para trabalhar para Sidney durante o semestre de outono, com o entendimento de que voltaria à escola na primavera. O trabalho no balcão de opções sobre ações provou ser valioso em termos de aprender a negociar opções. O trabalho certamente foi útil em termos de experiência geral de negociação, mas você precisa entender que, na época, a negociação de opções de ações na Salaman era altamente não quantitativa. De fato, quando penso nisso agora, parece quase incrível, mas não acredito que alguém sequer soubesse o que era o modelo Black-Scholes, o modelo padrão de precificação de opções. Sidney entrava na segunda-feira de manhã e dizia, fui comprar um carro neste fim de semana e o showroom da Chevrolet estava lotado. Vamos comprar chamadas GM. Esse tipo de coisa. Lembro-me de um profissional me puxando para o lado um dia e dizendo, olha, eu não sei o que Sidney está ensinando, mas deixe-me contar tudo o que você precisa saber sobre opções. Você gosta deles, você compra ligações. Você não gosta, compra põe. Em outras palavras, eles estavam basicamente negociando opções como uma posição definitiva alavancada. Isso é exatamente correto. Mas toda essa abordagem de negociação realmente se encaixa muito bem com o meu próprio tipo de experiência em leitura de fitas. Você voltou ao departamento de opções de ações quando terminou a Cornell. Eu trabalhei lá no início do verão, mas depois entrei no programa de treinamento da Salaman, que é algo que todo novo contratado faz. O melhor do curso de treinamento da Salaman é que você se expõe a todas as pessoas-chave da empresa. Todos os grandes nomes de Salaman chegaram, contaram sua história e, em essência, transmitiram sua personalidade. Você foi doutrinado em Salaman Brothers, e a cultura foi passada adiante. Depois de passar toda a minha carreira em Salaman, sinto fortemente que era importante que a cultura fosse transmitida. No final dos anos 80, muita dessa cultura foi perdida. Os programas ficaram muito grandes. Quando comecei na Salaman, havia um programa de 120 pessoas por ano, no final dos anos 80, havia 2 programas com 250 pessoas cada. Os estagiários também pareciam vir do mesmo molde, enquanto no início dos anos 80 parecia haver uma maior disposição para contratar alguns candidatos a coringas. O que você obteve no curso de treinamento da Salaman além de ter sido doutrinado na cultura? Foi isso que tirei disso. Não parece muito. Havia mais do que isso. Não, isso foi uma quantidade tremenda. Claramente, você nunca trabalhou para a Salaman. A empresa é toda sobre a cultura da Salaman Brothers. Ok, conte-me sobre a cultura do Salaman Brothers. A Salaman Brothers era uma empresa que estava quase exclusivamente envolvida em negócios proprietários e, durante anos, foi administrada por um punhado de dividendos carismáticos muito fortes. Eles eram lutadores de rua que estavam apostando seu próprio dinheiro e que realmente entenderam o que significava correr riscos. Asterisco era tudo sobre personalidades, coragem, discernimento, honestidade e integridade, além de qualquer sombra de dúvida. Salaman era uma instituição. Não houve praticamente rotatividade de pessoal-chave na empresa. O presidente, John Gutfreund, tinha uma mesa no pregão em que ele se sentava todos os dias. Nos meus 9 anos em Salaman, nunca me sentei a mais de 6 metros dele.
Lembro-me da minha primeira conversa com John Gutfreund. Eu estava na empresa como funcionário em período integral há menos de um ano. Você tem que imaginar a cena. Era o começo da noite de 3 de julho. O pregão da Selman é um espaço enorme de 2 andares, ao mesmo tempo em que era o maior pregão do mundo. As cores crepusculares da fraca luz do sol estavam inundando as enormes janelas de vidro. Por causa do feriado que se aproximava, o andar inteiro foi completamente abandonado, exceto John Gutfreund e eu. Eu o ouvi chamar Bill, Bill. Eu não tinha ideia de por que ele saberia meu nome, mas esse era o tipo de lugar que Selman estava. Eu estava envolvido no que estava fazendo e de repente percebi que ele estava me ligando. Fui até a mesa dele e disse, sim, senhor. Ele olhou para mim e perguntou, onde o franco fechou. Correndo pela minha mente são todas as possíveis razões pelas quais ele pode estar me fazendo essa pergunta nesse cenário muito roteirizado. Eu olhei para ele e perguntei, qual deles, franco suíço ou franco francês? John Gutfreund é um homem que exala poder. Ele é muito carismático e você quase consegue sentir a aura ao seu redor. Ele não hesitou, olhou diretamente para mim e disse, ambos. Então, eu dei a ele as 2 citações com uma voz provavelmente 1/8 acima do normal. Um pouco mais de um ano depois, em outro dia de verão, a mesma cena é. Esta entrevista foi realizada vários meses antes do escândalo de compra de títulos do governo que abalou Selman. Após esse desenvolvimento, perguntei a Lipschutz se ele ainda queria manter os termos honestidade e integridade em sua descrição de Selman, pois as palavras agora tinham um toque irônico à luz das revelações mais recentes. Lipschutz, no entanto, sentiu-se fortemente em manter sua descrição original, pois acreditava que ela refletia seus verdadeiros sentimentos. Questionado sobre como ele reconciliou essa imagem de integridade com os aparentes lapsos éticos nos procedimentos de licitação em vários leilões de títulos do governo, ele respondeu, eu acredito que era mais uma questão de ego da parte de um único indivíduo, que era contrário às qualidades incorporadas por Gutfreund pela empresa. Praticamente repetido. A luz do sol poente está entrando na sala de operações, e John Gutfreund e eu somos quase as únicas 2 pessoas que restam. Mais uma vez, ouço uma voz atrás de mim, Bill, Bill. Fico impressionado com a qualidade do déjà vu do momento. Eu ando e digo, sim, senhor. Onde o franco fechou, ele pergunta. Qual? Eu pergunto. Os suíços ou os franceses? Sem perder o ritmo, e sem mostrar nenhum traço de sorriso, ele olha diretamente para mim e diz, belga. Aqui está um cara que é presidente da Selman Brothers, que naquela época era provavelmente a empresa mais poderosa da rua, enquanto eu não sou estagiário. Faz um ano desde o primeiro encontro, e ele tem a presença de espírito e o interesse de me montar dessa maneira. Com o passar dos anos, e eu o conheci melhor através de mais contatos, percebi que ele estava totalmente ciente do impacto que a conversa teria sobre mim. Aqui estamos falando sobre isso quase 10 anos depois, e eu me lembro de todas as palavras dessa conversa. Ele teve esse efeito nas pessoas. Ele costumava ter conversas com estagiários e apoiar pessoas. Gutfreund era um comerciante. John subiu na hierarquia como comerciante. Quando ele era presidente, ele passava o dia no pregão para ver o que estava acontecendo. Sempre dissemos que John podia sentir o cheiro da morte. 100 passos. Ele não precisava saber qual era sua posição para saber qual era sua posição ou como estava indo. Ele poderia dizer o estado de seu patrimônio pela quantidade de ansiedade que via em seu rosto. Selman Brothers era uma cultura como nenhuma outra. As pessoas frequentemente falavam do apetite de Selman por riscos. Não era que a empresa fosse uma empresa de busca de riscos, mas certamente era uma empresa que se sentia confortável com os riscos ou com a perda de dinheiro, desde que a ideia comercial fizesse sentido. Como você terminou em moedas após o término da sessão de treinamento, em vez de voltar às ações? Na verdade, eu queria voltar às ações, mas uma das pessoas mais graduadas do departamento me chamou de lado e disse, você é muito quantitativo. Você não precisa estar aqui em ações. Ele me convenceu a entrar nesse novo departamento que estava sendo formado, câmbio. Eu era um dos trainees mais conceituados e, no final da sessão, fui recrutado por vários departamentos, incluindo o departamento de moeda, que estava sendo formado. Como você escolheu o departamento de moeda? Eu queria uma posição comercial e me dava bem com as pessoas. No entanto, eu tinha muito menos opções do que eu poderia ter sido levado a acreditar na época. O que você quer dizer? Você é recrutado, faz lobby e escolhe suas escolhas, mas até o final do dia, os poderes disponíveis para mover as peças de xadrez e decidir onde eles querem que você seja colocado. Você sabia alguma coisa sobre moedas na época? Eu nem sabia o que era um marco alemão. Mas, novamente, ninguém no departamento realmente sabia muito sobre moedas. Ninguém. Na verdade não. Havia uma pessoa júnior na mesa que já havia trabalhado em um banco. Não havia mais ninguém na empresa com experiência em moedas. Não? Por que não se pensou em levar alguém de fora com experiência para desenvolver o departamento? Não foi assim que Selman fez as coisas. Em Selman, tudo era caseiro. Você está fazendo perguntas como acha que havia algum tipo de plano de negócios por escrito. A realidade era que algumas pessoas estavam juntas e um dia um deles disse, ei, não deveríamos realmente iniciar um departamento de câmbio. Ok. Quem podemos administrar? E Gil. Ok. Ei, Gil. Você quer administrar o departamento? Claro, eu vou fazer isso. Gil veio da arbitragem de títulos. Ele não tinha experiência em moedas. Sua ideia era reunir um monte de gente brilhante, descobrir como esse material de câmbio funcionava, deixá-los trocar o produto e ver se podiam ganhar algum dinheiro.
Como ninguém no departamento tem experiência real em moedas, como você conheceu o que fazer? Um dos bolsistas do departamento foi muito extrovertido. Ele nos mandava jantar com banqueiros internacionais 3 ou 4 vezes por semana. Naqueles dias, eu era particularmente tímido. De fato, lembro-me de um dia que um dos comerciantes na mesa me pediu para ligar para a Morgan Guaranty para fazer uma transação com a marca D. Protestei, dizendo, mas não conheço ninguém lá. Ele disse, como assim, você não conhece ninguém? Basta pegar o Ambrose, um livro que lista todos os negociantes internacionais de câmbio, folhear, encontrar o revendedor de Mark de Morgan e ligar para ele. Eu devo ter ficado lá agonizando por mais de 10 minutos, tentando descobrir como eu poderia ligar para alguém que eu não conhecia. Conte-me sobre suas primeiras experiências de negociação em moedas. Na mesma época em que o departamento de divisas da Salomon Brothers foi formado, a Bolsa de Valores da Filadélfia introduziu um contrato de opção em moeda corrente. Eu era o único na mesa que sabia o que era um put ou call. Além disso, o produto estava sendo negociado em bolsa de valores com um sistema especializado, e eu era o único na mesa com experiência em ações. Todo mundo no departamento veio da terra fixa, que é o 42º andar. Equitland está no 41º, de onde eu vim. Acho que ninguém mais no departamento já esteve no 41º. Eu também conhecia especialistas e formadores de mercado no pregão da Philadelphia Stock Exchange. O resto do departamento sabia o que era um especialista. Em um sistema especializado, um único indivíduo corresponde a ordens de compra e venda de títulos, em oposição a um sistema de clamor aberto, no qual as ordens são executadas por corretores que gritam suas ofertas e ofertas em um círculo de negociação. A situação foi feita sob medida para mim. Gil disse, você é o único no departamento que sabe alguma coisa sobre isso, então faça. O ponto principal que estou tentando ressaltar é que o departamento de câmbio da Salomon, Bill Lipschutz como operador de câmbio, e as opções de moeda começaram tudo ao mesmo tempo e crescemos juntos. Foi um tipo único e sinérgico de experiência. Como você se tornou bem-sucedido como negociador de moedas sem nenhuma experiência anterior? Câmbio é tudo sobre relacionamentos. Sua capacidade de encontrar boa liquidez, sua capacidade de se conectar ao fluxo de informações, tudo depende dos relacionamentos. Se você ligar para um banco e dizer, preciso de um preço de $10 US $10 milhões, eles não precisam fazer nada. Eles podem lhe dizer, o vendedor da marca está no banheiro, ligue de volta mais tarde. Se eu ligar às 5 da tarde e diga, ei, Joe, é Bill, e preciso de um preço em jogo, a resposta será totalmente diferente, eu estava saindo da porta, mas para você vou ver o que pode fazer. Como alguém novo no negócio, como você desenvolveu esses contatos? Uma coisa que me ajudou muito foi que eu tinha um histórico de opções quando era novo no mercado. Ele conhece opções, diziam eles. Inferno, eu não sabia que muito sobre isso, mas o ponto era que ninguém no mercado de câmbio sabia muito sobre ele quer. A percepção deles era, ele pode derivar o modelo Black-Scholes, ele deve ser um gênio. Muitos executivos seniors do mercado de câmbio queriam me conhecer simplesmente porque seus clientes queriam fazer opções e precisavam se familiarizar rapidamente com o assunto. Além disso, trabalhei na Salomon Brothers, que na época fornecia um elemento místico, não sabemos o que eles fazem, mas eles ganham muito dinheiro. Outro fator a meu favor foi que, embora eu trabalhasse por um banco de investimentos, tentei não agir como um pomposo banqueiro de investimentos. As pessoas comuns nos bancos de investimento que faziam câmbio naquela época eram de renda fixa. Eles eram arrogantes aos olhos dos caras da FX Câmbio. Eles usavam suspensórios e gravatas Hermès, eles eram caras do tipo vinho branco e salada de rúcula. Eles não eram do tipo que gosta de sair para comer macarrão e driblar marinara molho sobre você, que é o que basicamente eram os operadores de câmbio. Eu era realmente diferente, minha formação era diferente. Fui a primeira pessoa da Salomon Brothers a ter um telerato em casa. Eles não podiam acreditar. Você quer uma tela em casa? Você está louco? Você nunca desliga. Eu olhava para eles e dizia, câmbio é um mercado de 24 horas. Ele não dorme quando você sai às 17 horas. O mercado está realmente lá a noite toda e se move. Ter contatos é importante para ser conectado às notícias. Absolutamente. Aqueles de nós que foram bem foram geralmente os que foram aceitos pelo círculo interbancário. Os comerciantes que se mantinham afastados tendiam a ser os que não podiam ganhar dinheiro negociando em moeda estrangeira. Esses traders acabariam chamando um funcionário do McMaster Chicago Mercantile Exchange, que negocia futuros em moedas, um mercado ativo, mas ainda muito menor que o mercado interbancário e diziam, então, como está a Suíça? O que um funcionário saberá sobre o que realmente está impulsionando o mercado internacional de moedas? Eu conversava com banqueiros o dia e a noite, em Tóquio, Londres, Frankfurt e Nova York. Você estava negociando com esse fluxo de informações. É disso que se trata o comércio de divisas. Você pode me dar um exemplo recente de como o fluxo de informações ajuda na negociação? Na época em que o Muro de Berlim desabou, o sentimento geral do mercado era que todos queriam levar dinheiro para a Alemanha Oriental no térreo. O pressuposto básico era que iam grandes fluxos de capital para a Europa Oriental e beneficiariam mais diretamente o marco alemão. E enquanto isso, a percepção de que demoraria muito mais tempo para absorver a Alemanha Oriental em uma Alemanha unificada. Como ocorre essa mudança de atitude? Qual faz uma declaração, Baker faz um comentário, as estatísticas revelam um alto índice de desemprego na Alemanha Oriental. Os alemães orientais, que viveram a vida inteira sob um sistema socialista, começam a dizer, não queremos trabalhar tanto quanto os alemães ocidentais e, a propósito, como é que o Estado não está pagando pelos nossos serviços médicos, contas mais
A comunidade de investimentos começa a perceber que a reconstrução da Europa Oriental será um longo caminho. À medida que esse pensamento se torna mais predominante, as pessoas começam a mover o capital para fora do marco alemão. Você poderia ter feito todos os mesmos argumentos quando o muro caiu. Eu não acho que muitas pessoas viram dessa maneira na época, e mesmo se viram, isso não é importante. O importante é avaliar o que o mercado está focando no momento. E a maneira como você obtém essa informação é conversando com muitos participantes no mercado de câmbio. Sim? Nem todo mundo vai interpretar as coisas da mesma maneira, ao mesmo tempo, como você, e é importante entender isso. Você precisa estar conectado às notícias e saber o que o mercado está vendo. Por exemplo, um dia o mercado de câmbio pode se concentrar nos diferenciais da taxa de juros, no dia seguinte, o mercado poderá observar o potencial de valorização do capital, que é exatamente o oposto. O foco nos diferenciais das taxas de juros implica que os investidores transferirão seu dinheiro para os países industrializados com os maiores rendimentos, enquanto que o foco na valorização do capital implica que os investidores depositarão seu dinheiro nos países com perspectivas econômicas e políticas mais fortes, que geralmente são os países com taxas de juros mais baixas. Existem negociações que se destacam desde seus primeiros dias como negociador de moedas. Em 1983, nos primórdios da negociação de opções cambiais na Bolsa de Valores de Filadélfia, um dos especialistas citava uma opção específica a um preço que obviamente estava fora de 100 pontos. Eu comprei 50. Como se tratava de uma opção profunda, vendi imediatamente o mercado subjacente e obtive um lucro livre de riscos. Uma opção profunda no dinheiro é como um contrato definitivo, com a vantagem adicional de que, se o mercado tiver uma ação extrema, o risco máximo será teoricamente limitado. Perguntei ao meu corretor se o especialista ainda estava se oferecendo para vender mais opções pelo mesmo preço. Sim, respondeu ele, a oferta ainda está lá. Compre outros 50, eu disse. Na época, eu era o único operador de opções cambiais na Philadelphia Exchange que negociava regularmente nos anos 50. Todo o volume diário do mercado era de apenas 200 ou 300 contratos. Fiz outros 50 e outros 50. Então o Goldman Sachs entrou e fez 50. De repente, o especialista havia vendido de 300 a 400 dessas opções. Obviamente, ele achava que tinha um lucro fechado na arbitragem, mas havia cometido um erro aritmético. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Finalmente, eu disse ao meu corretor, pergunte a ele se ele quer fazer 1000. Só um segundo, ele respondeu. O corretor voltou meio minuto depois e disse, ele fará 1000 a esse preço. O especialista desistiu de sua oferta, mas obviamente ainda estava com quase 100 pontos em sua cotação. Por fim, disse ao meu corretor, diga para ele me ligar na minha linha externa. O especialista me liga e diz, o que você está fazendo? Eu respondo, o que você está fazendo? Ele pergunta, você realmente quer fazer 1000? Eu respondo, escute, você está com uma grande quantia no seu preço. Do que você está falando? Ele exclama. Eu começo a guiá-lo através dos números. Antes de terminar, ele diz, eu tenho que ir, e o telefone morre. Desliguei o telefone e pensei por alguns minutos. Percebi que segurá-lo no comércio o colocaria fora do negócio, um desenvolvimento que seria ruim para a troca e terrível para o produto opções de moeda, que estávamos começando a negociar de maneira significativa. Liguei para o meu corretor e disse, quebrei todos os negócios depois dos primeiros 50. Mais ou menos na mesma hora, minha linha telefônica externa tocou. O especialista estava do outro lado da linha. Eu não acredito, ele exclamou, agonizante pela imensidão de seu erro. Isso vai me tirar do negócio. Eu disse, não se preocupe, estou quebrando todos os negócios, exceto os primeiros 50. A propósito, Goldman recusou-se a quebrar qualquer uma das 150 que haviam feito. Anos mais tarde, depois que a empresa especializada encerrou suas atividades e o especialista individual tornou-se o principal operador do maior criador de mercado. Do mercado, ele sempre tornou muito difícil para Goldman no chão. Minha ação de quebrar as negociações representou uma decisão comercial de longo prazo, que eu não pensava muito na época, mas que sofri durante anos depois. Por que é que tenho a reputação de ser um dos jogadores mais fanáticos do mercado, se não o mais? Eu nunca interrompi alguém, porque achei que em Selman todo mundo estava tentando nos derrubar. Eu tinha certeza de que, se as mesas fossem invertidas, ninguém nos daria um tempo. Minha opinião sempre foi que essas são as regras do jogo. Não dou um quarto e não espero um quarto. Os comerciantes às vezes telefonavam quando acabavam de perder a ex-pirataria de uma opção de venda livre vendida no dinheiro. Havia 1 milhão de desculpas, eu tentei passar mais cedo. Eu esqueci. Estou apenas alguns minutos atrasado, você não pode simplesmente fazer uma exceção. Eu sempre soube que se ligássemos tarde, ninguém nos deixaria exercitar. O fato é que, durante todo o tempo em que estive lá, nunca perdemos uma expiração. O argumento que fiz foi, olha, investimos muito dinheiro e pensamos em nossas operações administrativas. Nós instituímos inúmeras medidas à prova de falhas para garantir que não cometamos erros. Quando eu estava analisando os detalhes da empresa de administração com a Merrill, eles me perguntaram quanto deveriam orçar quanto a erros de administração. Eu disse, 0. Eles perguntaram, incrédulos, o que você quer dizer com 0? Eu disse, 0. Não temos erros de administração. Eles disseram, como assim, é claro que você tem erros de administração. Eu respondi, não cometemos erros. Se você colocar cofres à prova de falhas suficientes, não cometerá erros. Essa foi a minha atitude e foi por isso que não violei as regras.
As pessoas que me conheciam muito bem diziam, Lipschutz, por que você tem que ser tão durão com tudo? Eu simplesmente diria, ei, essas são as regras, é assim que o jogo é jogado. Então, para mim, deixar o especialista fora do gancho estava muito fora de moda. Você decidiu dar uma pausa ao especialista porque foi um erro tão óbvio. Ou porque você pensou que isso poderia ameaçar a longevidade do que era então uma troca e um produto incipientes. Foi uma decisão comercial de longo prazo, com base na opinião de que teria sido ruim para minha empresa segurá-lo no mercado. Ruim para o seu negócio de que maneira? Meu negócio no comércio de opções cambiais estava explodindo, e a Bolsa de Valores de Filadélfia era onde elas eram negociadas. O mercado de opções de moedas de balcão estava apenas começando no momento. Então você fez mais para proteger a troca. Não, eu fiz isso para me proteger. Para proteger seu mercado. Isso é exatamente correto. Então, hipoteticamente, se a bolsa existisse há 10 anos, o volume de negócios era enorme e esse comércio não faria nenhuma diferença na sobrevivência da bolsa, você teria tomado uma decisão diferente. Está correto? Não era caridade. Então, o fato de ter sido um erro tão óbvio. Não, esse não foi o motivo, porque eu disse ao corretor, peça a ele para verificar seu preço. Pergunte a ele se ele tem certeza. Pergunte a ele se ele quer fazer outros 50. No mercado interbancário, às vezes os revendedores não cotam inadvertidamente uma moeda em um valor grande, por exemplo, o preço real é 1,9140 e eles cotam 1,9240. Você mantém um revendedor na cotação mesmo que seja um erro óbvio. A convenção é que deve haver uma tentativa honesta. Digamos que algumas notícias sejam divulgadas e o mercado esteja se movendo como um louco. Você pode nem saber qual é a grande figura. Suponha que um revendedor cite 1,9140 e você acha que o preço deve ser 1,9240. A convenção é para dizer 1,9140. Você tem certeza? Por favor, verifique seu preço. E se o revendedor responder, sim, 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 tenho certeza. Você quer negociar ou não? Então o preço deve permanecer. Isto aconteceu-lhe. Sim, e posso lhe dizer que toda vez que isso acontece, a outra instituição volta e quer cancelar a negociação ou dividir a diferença. E o que você disse? Recusei, porque pedi a eles para verificar o preço. Há uma pausa na entrevista formal para devorar um pouco de comida chinesa que pedimos. Durante a refeição, continuamos a discutir mercados. Um dos assuntos discutidos é claramente declarado fora de registro, porque contém várias referências a uma das trocas. Como eu acreditava que os comentários e pontos de vista expressos nesta discussão seriam do interesse de muitos leitores, acabei prevalecendo sobre Lipschutz para permitir o uso dessa conversa. De acordo com este contrato, editei todas as referências específicas à bolsa, mercado e traders. Em mercados negociados em bolsa, você acredita que as paradas tendem a ser eliminadas. Como você sabe, eu faço muito pouca negociação em bolsas de valores. A grande maioria dos meus negócios é realizada no mercado interbancário ou na Philadelphia Exchange, que utiliza um sistema especializado. No entanto, em resposta à sua pergunta, posso contar uma história sobre um sujeito que esteve em Selman no final dos anos 80. Ele negociava um mercado que havia entrado em uma faixa estreita e as atividades comerciais haviam secado. Durante esse período, muitas paradas haviam se acumulado logo acima desse intervalo de negociação. Um dia, o atendente deste trader liga e diz, escute, a conversa é que amanhã é um dia em que se espera que a liquidez esteja substancialmente abaixo do normal por causa de um feriado afetando o mercado de caixa e eles vão atirar nas paradas acima do mercado. Nesse ponto, as paradas eram relativamente próximas, cerca de 40 ou 50 ticks a mais. No dia seguinte, o plano desse trader é vender o mercado pesadamente quando as paradas forem atingidas, porque ele acredita que esse rally seria artificial e que o mercado ficaria vulnerável a uma subsequente liquidação. Durante a manhã, o mercado negocia de lado e nada acontece. Então, por volta das 13 horas, os preços começam a cair, para baixo. Você disse que as paradas estavam acima do mercado. Está certo? De qualquer forma, o mercado cai 50 pontos, 100 pontos, e em poucos minutos o mercado cai mais de 200 pontos. O que aconteceu foi que os operadores de pregão fizeram paradas abaixo do mercado, que ficavam a 200 pontos, em vez das paradas acima do mercado, que ficavam a apenas 50 pontos. O motivo foi que todo mundo estava pronto para o rally para fazer as paradas no lado positivo. Portanto, todo mundo era longo e a direção da maior vulnerabilidade de preços estava em desvantagem. Durante a brecha, meu amigo percebe que o mercado está muito exagerado. Ele grita para os funcionários, compre-os. Compre qualquer quantia que eles venderem. Apenas compre-os. Ele estava concorrendo a centenas de contratos entre 100 e 200 pontos mais baixos, e só estava preenchido com 50, apesar de o mercado ter negociado mais de 200 pontos, com alguns milhares de lotes negociados nesses níveis. O que aconteceu com sua oferta? Você obviamente nunca negociou no pregão de uma bolsa. Em uma área de negociação, é possível que o mercado negocie a vários preços diferentes no mesmo momento durante períodos de movimento rápido. Eles estavam passando pelos corretores do meu amigo, que estavam fazendo lances mais altos. Foi um mercado rápido. Quando uma bolsa designa condições de mercado rápido, os corretores do pregão não podem ser detidos por não atenderem aos pedidos que estavam dentro da faixa de preço negociada do dia. Um mercado rápido concede aos corretores do pregão uma licença especial para roubar, acima e além de seus valores. Licença normal para roubar. Não estou fazendo nenhuma alegação, porque não posso provar que nada disso acontece. É apenas minha opinião que situações como essa às vezes ocorrem em alguns mercados de clamor aberto.
O jantar acabou e voltamos à sala para continuar a entrevista no registro. Você se lembra do seu primeiro grande negócio e do pensamento por trás dele? O comércio envolvia uma emissão de títulos que permitia o resgate em libras esterlinas, outro nome para libras esterlinas ou dólares americanos. A questão era grosseiramente subavaliada. O problema era que a Salomon Brothers, uma das principais seguradoras da empresa, tinha preços incorretos. Quando ouvi os detalhes pela primeira vez, não conseguia acreditar no preço errado. Na verdade, eu queria comprar a edição toda. Qual era a essência do preço incorreto? Na época, as taxas de juros do Reino Unido eram muito inferiores às taxas dos Estados Unidos. Consequentemente, a libra esterlina estava sendo negociada com um prêmio enorme à taxa spot. Se dois países tiverem taxas de juros diferentes, os meses futuros da moeda com taxas mais baixas invariavelmente serão negociados com um prêmio à taxa de moeda spot. Se esse prêmio não existisse, seria possível emprestar fundos no país com taxas mais baixas, converter e investir os recursos no país com taxas mais altas e comprar moeda a termo em posições na moeda com taxas de juros mais baixas para proteção contra o risco cambial. A participação de árbitros de taxas de juros garante que os prêmios a termo da moeda com taxas de juros mais baixas sejam exatamente grandes o suficiente para compensar o diferencial de taxa de juros entre os dois países. Na forma como o preço da emissão dos títulos, a opção de resgate em libras esterlinas praticamente não assumiu prêmio sobre a taxa à vista, apesar do enorme prêmio pela moeda no mercado a termo. Portanto, você poderia comprar o título e vender a libra esterlina a um grande prêmio, que durante a vida do vínculo convergiria para a taxa à vista. Qual era o termo do vínculo? O título venceu em 4 parcelas, 5, 7, 9 e 12 anos. Eu não entendo é possível proteger uma moeda tão à frente. Claro que é. Mesmo se você não puder fazer o ED no mercado a termo, poderá criar a posição através de um swap de taxa de juros. No entanto, no caso da libra esterlina / dólar, que possui um mercado a prazo muito líquido, houve certamente um mercado há pelo menos 10 anos. Quão grande foi o problema? Havia duas parcelas, a primeira por US 100 milhões de dólares e a segunda por US 50 milhões de dólares. O que aconteceu quando você apontou que o problema tinha preços muito baixos? A resposta inicial foi que devo estar errado de alguma forma. Eles passaram 9 horas naquele dia passando por todos os atletas quantistas da casa até se convencerem de que eu estava certo. Eles deixaram você comprar o problema. Sim, mas quando recebi a aprovação, os 50 milhões de dólares da primeira parcela já haviam sido vendidos. Nos 2 anos seguintes, tentei adquirir o restante da questão no mercado secundário. Eu sempre tive uma oferta por esses títulos. Em grande parte, com a ajuda de um vendedor que sabia onde a questão original foi colocada, nos 2 anos seguintes, pude adquirir os 135 milhões de dólares do total pendente de os 150 milhões de dólares. Depois que comprei a emissão, vendi imediatamente um equivalente a 50% do valor total no mercado de libras esterlinas. Lembre-se de que a libra para frente era muito alta. Por exemplo, a taxa à vista, e a taxa pela qual os títulos eram resgatáveis em libras esterlinas, era de US cifrão 1,3470, enquanto a libra esterlina de 7 anos era negociada a aproximadamente US 1 dólar e 47 centavos e a libra esterlina de 12 anos a aproximadamente US 1 dólar e 60 centavos. A venda de metade do valor total no mercado a termo efetivamente converteu metade da posição em um proxy colocado na libra esterlina, enquanto a emissão original era, na verdade, uma posição de compra. Assim, metade da posição era de compra e metade de venda. O ponto principal é que a venda foi estabelecida a um preço muito mais alto do que a venda. Essa lacuna representava essencialmente um lucro bloqueado, com potencial para um lucro ainda maior se a libra for movida abaixo de US cifrão 1,3470 ou superior, digamos, US 1 dólar e 47 centavos no caso da parcela de 7 anos. Enfim, o que aconteceu em última análise é que as taxas de juros do Reino Unido revertem-se uniformemente de baixo para acima das taxas dos Estados Unidos, fazendo com que as taxas a termo da libra britânica invertam de um prêmio para um desconto na taxa à vista. Eu cobri toda a posição com um lucro enorme. Existem outros negócios em sua carreira que se destacam como particularmente memoráveis. Um que vem à mente ocorreu no momento da reunião do G7 em setembro de 1985, que envolveu grandes mudanças estruturais que deram o tom nos mercados de moedas nos próximos 5 anos. Esta foi a reunião em que as principais nações industrializadas concordaram com uma política coordenada que visa reduzir o valor do dólar. Você estava obviamente muito ligado ao mercado de moedas. Você tinha alguma ideia de que uma mudança tão importante na política estivesse em andamento? Não? Havia quem suspeitasse de que haveria uma reunião na qual os governos ocidentais reduziriam o dólar, mas ninguém entendeu a magnitude do que aquilo significava. Mesmo após a divulgação dos resultados da reunião, o dólar foi negociado em baixa, mas nada comparado ao declínio ocorrido nos meses seguintes. De fato, após uma venda inicial na Nova Zelândia e na Austrália, o dólar realmente se recuperou modestamente em Tóquio. Como você explica isso? As pessoas realmente não entendiam o que estava acontecendo. A atitude geral foi, outra intervenção do Banco Central. Lembre-se de que essa reunião ocorreu após anos de intervenção ineficaz do Banco Central. O que foi diferente desta vez? Foi a primeira vez que vimos uma declaração de política coordenada das 7 nações industrializadas. De qualquer forma, eu estava fora do país na época da reunião do G7. Não tiro férias com muita frequência, mas tive um ano muito bom e estava na Sardenha na época. A Sardenha é bastante isolada e leva cerca de 2 horas para fazer uma ligação para o exterior. Você estava ciente da situação? Eu nem sabia o que era o G7.
A reunião não teve nenhuma implicação significativa na época, eram apenas um bando de burocratas se reunindo para discutir o valor do dólar. Nunca houve uma reunião do G7 antes dessa época que tivesse impacto significativo sobre o dólar. Absolutamente não. De qualquer forma, estou deitado na praia, totalmente alheio ao tumulto em curso nos mercados mundiais de moedas. Por alguma razão, provavelmente porque estava perto do fim das minhas férias e eu estava começando a pensar em voltar aos mercados, decidi ligar para meu escritório na segunda-feira de manhã, horário de Nova York, e verificar se tudo estava funcionando. Sem problemas na minha ausência. Com grande dificuldade, eu finalmente consegui uma ligação para Nova York, mas não havia resposta no meu escritório. O fracasso em obter uma resposta foi muito incomum porque meu assistente, Andy Andrew Krieger, sempre chegava muito cedo. Eu estava um pouco preocupado. Liguei para o escritório de Londres para verificar o mercado de moedas. Dennis, o que está acontecendo no mercado de moedas? Eu perguntei. Você sabe sobre a reunião do G7, é claro, não é? Ele perguntou. Não, eu respondi. Do que você está falando? Bem, eles criaram este manifesto para reduzir o valor do dólar, e o dólar está indo para o inferno. Você sabe onde Andy está? Eu perguntei. Oh, Andy está doente hoje, ele respondeu. Isso foi estranho, porque nenhum de nós ficou doente. Depois de muito esforço, finalmente cheguei a Andy em casa. Ele estava na cama com gripe e com febre alta. Você teve alguma posição entrando na reunião do G7? Sim, tínhamos uma pequena posição curta em dólar, mas nada significativo. Andy tinha autoridade para negociar. Sim, claro. Ele não estava apenas monitorando minhas posições, mas também era responsável por negociar posições bastante significativas. O interessante é que, assim que Andy leu as notícias, ele entrou no mercado da Nova Zelândia, e tem o primeiro dos mercados mundiais de moedas a ser negociado após o fim de semana. Poucas pessoas negociavam naquele fuso horário, e era um mercado muito fraco. Acho que ele só conseguiu obter cotações de preço porque nós, Salomon Brothers, frequentemente negociamos entre 20 e 50 milhões de dólares nas manhãs de segunda-feira na Nova Zelândia. Portanto, não era anormal para Andy ou eu telefonar. Tínhamos estabelecido relações nesse centro comercial quando pouquíssimos outros, nova-iorquinos ou europeus, tinham. Com cotações de preços muito amplas, literalmente duas grandes cifras, porque todo mundo estava confuso. Ele vendeu US 60 milhões de dólares na Nova Zelândia, o que era uma quantidade tremenda na época. Nesse momento, Bill recriou a conversa de Andy com o Banco da Nova Zelândia. Qual é o seu preço por 20 milhões de dólares? 2,80 lances, 2,82 oferecidos. Vendido. Como você permanece? 2,79, 2,81. Seus 20. Como você permanece? 2,78, 2,80. Seus 20. Andy estava dando lances 6 grandes números abaixo do fechamento de sexta-feira. Fiquei realmente impressionado que ele tivesse esse tipo de insight. Eu não teria feito isso. Para resumir uma longa história, durante 6 horas tive uma linha aberta do meu quarto de hotel na Sardenha até Andy, que estava doente, deitado de costas, em Egglewood, Nova Jersey. Foi tão difícil conseguir uma conexão telefônica no exterior que deixamos a linha aberta o dia todo. Andy tinha a linha para mim e uma linha aberta para o pregão na Bolsa de Valores da Filadélfia, onde estávamos negociando opções de moeda. Além disso, ele mandou sua esposa para a Rádio Checa assim que eles abriram para comprar um daqueles ramais telefônicos extra longos. Ele então trouxe uma terceira linha da casa do vizinho para permitir que ele estabelecesse um telefone aberto para o nosso corretor à vista/dólar para que pudéssemos negociar no mercado à vista. Trocamos assim por 6 horas. Ganhamos US 6 dólares milhões naquele dia, o que na época era provavelmente mais de 25% de nossos lucros anuais totais. Estávamos hospedados neste resort de luxo que era amplamente frequentado por europeus ricos. Uma atitude humorística foi a de que, enquanto tudo isso acontecia, esses dois tipos de magnatas industriais, homens alemães mais velhos, impecavelmente arrumados, com bronzeados perfeitos e acompanhados de mulheres que eram obviamente suas filhas, continuavam aparecendo no meu quarto a cada 10 minutos para perguntar alemão o que estava acontecendo. Minha esposa fez a tradução. Eles sabiam que algo importante estava acontecendo no mercado de câmbio, mas ninguém sabia nada específico. A Sardenha é tão isolada que todos os jornais disponíveis têm pelo menos 2 dias. Mas eu estava lá. Houve outros negócios que eram particularmente incomuns por um motivo ou outro. Uma negociação que foi interessante porque se transformou em um jogo de pôquer virtual ocorreu em 1987. Eu tinha colocado uma enorme posição de spread de opções. 23 mil ienes japoneses, 54 ligações e 23.060 e 55 chamadas. Se as chamadas expirassem no dinheiro, cada lado do spread representaria quase US 800 milhões de dólares, uma posição enorme na época. Quando eu assumi a posição, as ligações estavam fora do dinheiro. A posição que Lipschutz está descrevendo é um spread de alta. Para que o comércio seja lucrativo, o preço do iene deve subir acima de 54 em uma quantidade suficiente para pelo menos compensar o custo do spread. Ao contrário de uma posição de compra direta, no entanto, o potencial de lucro é limitado a um ponto completo por contrato, uma vez que a posição de compra longa 54 é compensada pela venda de uma posição de tamanho igual 55. Embora a venda da chamada de 55 limite o potencial de lucro, também reduz substancialmente o custo do comércio, pois a receita gerada pela venda da chamada de 55 compensa parcialmente o custo da compra da chamada de 54.
O lucro máximo seria realizado a qualquer preço acima de 55, caso em que cada posição de spread geraria um lucro de ponto completo, US $625, menos a diferença de preço entre as 54 e 55 chamadas no momento da implementação da posição. Dados os números descritos por Lipschutz, o potencial máximo de lucro em todo o spread, que novamente ocorreria a um preço acima de 55, seria aproximado de US $13 milhões. O risco de fazer esse tipo de negociação é que, se a greve da frente estiver no dinheiro, mas a greve das costas não for, ou seja, um preço entre 54 e 55, você poderá acabar exercitando a longa chamada de 54 e não ser pago. Sua ligação curta. Embora isso implique um lucro no vencimento, também significaria que você ficaria líquido por muito tempo perto de uma posição de US $800 milhões, que teria que ser transportada no fim de semana até o mercado de Tóquio abrir na noite de domingo. Em outras palavras, você ficaria com uma tremenda exposição ao risco a uma mudança de preço adversa no fim de semana. Você não conseguiu proteger a posição perto do vencimento. Você poderia, se tivesse certeza de que o mercado iria se estabilizar significativamente acima ou abaixo do nível de greve de 55. Mas e se o mercado estiver sendo negociado próximo ao preço de exercício à medida que a expiração se aproxima? Nesse caso, você não tem certeza se será atribuído aos contratos ou não. Você certamente não deseja tentar liquidar toda a posição de spread de 23 mil contratos nas horas finais de negociação, já que você teria que pagar uma quantia tremenda no spread de oferta/oferta para sair de uma negociação desse tamanho naquele momento. Se você não fizer ED da posição longa de 54 opções devido à suposição de que o mercado expirará acima de 55, um evento que faria com que a opção curta fosse exercitada, mas, em vez disso, o mercado fecha abaixo de 55, você pode encerrar carregando uma enorme posição longa líquida no fim de semana. Se, por outro lado, você proteger sua posição de compra longa de 54 com base no pressuposto de que o mercado fechará abaixo de 55, mas fechar acima de 55 e a compra curta de 55 for exercida, você poderá acabar vendendo líquido o valor total do rosto no fim de semana. É a incerteza sobre se o mercado fechará acima ou abaixo de 55, ou, equivalentemente, se sua posição de compra curta será ou não exercida, que torna impossível proteger efetivamente a posição. Um elemento particularmente interessante do comércio era que um formador de mercado estava do lado oposto de cerca de 20 mil lotes da posição de spread. Quando você lida com posições desse tamanho em uma troca, geralmente sabe quem está do outro lado. O dia de vencimento chega e, como o mercado está em suas horas finais de negociação, adivinhem. O preço está bem próximo de 55. A firma de criação de mercado não sabe se paguei minha compra longa ou não e não sei se eles cobrirão sua compra curta ou planejam exercer sua compra longa. Deslocar a posição. Nenhum de nós saberá a posição do outro até domingo de manhã, ou seja, quando você for notificado de qualquer exercício de opção. No domingo à noite, podemos jogar o mesmo jogo de pôquer novamente no mercado de Tóquio. Se eles tiverem exercido o seu call de longo prazo, me deixando com essa posição, eles não saberão se estou com ienes curtos ou não, dependendo se eu fiz ED ou não. Se eles não tiverem exercido sua ligação, não saberão se sou iene líquido longo ou neutro, dependendo novamente se estou ou não protegido. Da minha parte, também não saberei se elas são longas, curtas ou neutras, uma vez que não sei se foram ou não cobertas. Consequentemente, entrando nas primeiras aberturas de mercado da Nova Zelândia e da Austrália, ou eu vou gastar quase US $800 milhões em ienes e eles ficarão com a mesma posição, ou serão longos que eu serei curto, ou um de nós terá uma posição líquida longa ou curta enquanto o outro é coberto, ou nós dois poderíamos ser cobertos. Nenhum de nós será capaz de descobrir a posição do outro com certeza, e dado o nosso tamanho naquela hora do dia nesses centros comerciais, somos o único jogo na cidade. Na sexta-feira à tarde, dia do vencimento, ouvi dizer que a empresa do outro lado do comércio estava comprando ienes no mercado à vista. Eles deram uma gorjeta na mão. Eu sabia que eles ainda não haviam coberto sua posição curta de 54 ligações e não tinham intenção de exercitar suas 55 ligações longas. Às 17 horas, o iene fechou a um nível de 55 golpes. Por causa das ações da outra empresa no mercado de caixa, pensei que elas provavelmente não exercitariam suas longas ligações, mas eu não tinha certeza. No sábado, o telefone tocou e era o operador da outra empresa. Como vai você? Eu perguntei. Muito bom. Como vai você? Ele perguntou em troca. Eu não sei, você me diz, respondi. Lembre-se de que você não recebe seus avisos até domingo e essa conversa ocorreu no sábado. O que você fez? Eu perguntei. Ele disse, o que você acha que eu fiz? Você nunca vai adivinhar. Bem, acho que você meio que deu uma gorjeta na mão na sexta à tarde, respondi. Sim, isso foi a coisa mais estúpida, disse ele. A compra de ienes no mercado interbancário não havia sido sua decisão, foi uma decisão do comitê em sua empresa. Ele finalmente me disse, não vamos nos exercitar. Ele acabou de ligar para avisar que eles não estavam se exercitando e deixá-lo fora do gancho. Eu teria essas informações antes da abertura da Nova Zelândia. Ele provavelmente estava tentando farejar minha posição, isto é, se eu tinha me protegido ou não. Se ele pudesse descobrir o que eu tinha feito, haveria uma jogada em potencial para ele no mercado. Acontece que eu não havia coberto, e estava comprido na posição iene. Se ele soubesse disso, poderia ter entrado na Nova Zelândia, que é o primeiro mercado interbancário a abrir, e empurrado o mercado contra mim. Ao dizer a ele que eles haviam derrubado a mão vendendo o iene na tarde de sexta-feira, deixei-o acreditar que havia descoberto a posição deles, o que eu tinha, e cobri, o que eu não tinha.
De qualquer forma, houve algumas notícias no fim de semana, e o dólar se abriu acentuadamente em relação ao iene. Na verdade, acabei aumentando substancialmente meu lucro no comércio. Comércio. Quanto você acabou ganhando nesse negócio? Uma quantia totalmente ridícula, algo como US 20 milhões de dólares. No entanto, o que havia de melhor no comércio não foi o dinheiro, mas o jogo de xadrez mental naquela tarde de sexta-feira, todos os blefes de ida e volta. As pessoas estavam ligando para minha mesa durante toda a tarde de sexta-feira para nos perguntar o que estava acontecendo entre nós e a outra empresa. Não havia mais nada acontecendo no mercado. Essas foram as maiores posições do mercado em 100 vezes naquele dia. Existem outros negócios em que você possa pensar que sejam particularmente memoráveis. Posso contar sobre a única vez desde que comecei a negociar que estava realmente assustada. No outono de 1988, não havia muita coisa acontecendo nos mercados de câmbio. A marca D estava em uma faixa de negociação muito apertada. Como era muito típico nesses tipos de períodos de baixa volatilidade, nosso tamanho de posição tendia a aumentar à medida que tentávamos capturar movimentos de preços cada vez menores e ainda assim produzir os mesmos resultados. Como resultado, nosso tamanho de posição na época era maior que o normal. Sabíamos que Gorbachev faria um discurso na ONU, mas não sabíamos o que ele ia dizer. Na época, eu estava com cerca de US 3 bilhões de dólares contra a marca D. 3 bilhões. Esse foi o maior tamanho de posição que você já negociou. Eu fui maior, mas essa era uma posição muito grande. O mercado estava sendo negociado em uma faixa estreita de 1 a 2%, e eu esperava que a ação de preço lateral continuasse. Então Gorbachev fez um discurso sobre reduções de tropas, que foi interpretado pelo mercado como significando que os Estados Unidos também poderiam cortar seu compromisso com a Força Armada, um desenvolvimento que seria benéfico para o déficit orçamentário. Tudo isso foi considerado muito otimista para o dólar. O dólar começou a subir em Nova York e não havia liquidez. Muito rapidamente, subiu 1% e eu sabia que estava com problemas. 1% de uma posição de US 3 bilhões de dólares é de US 30 milhões de dólares. Essa perda ocorreu em apenas uma tarde. Transpirou em apenas 8 minutos. Tudo o que eu queria fazer era chegar à abertura de Tóquio às 19 horas. Pela liquidez. Se você realmente precisa comprar US 3 bilhões de dólares, pode fazê-lo em Tóquio, você não pode fazê-lo no mercado da tarde em Nova York, nem em um dia normal, muito menos em um dia em que as principais notícias são divulgadas. Minha estratégia era tentar limitar o dólar em Nova York. Normalmente, se você vender várias centenas de milhões de dólares no mercado da tarde em Nova York, poderá retirar o amido do mercado. Vendi US 300 milhões de dólares e o mercado passou por isso. As pessoas na minha mesa realmente não sabiam o tamanho da nossa posição, com exceção de Robert, que era meu homem número 2. Olhei para Robert e disse, isso não atrasou muito o mercado, não é? Ele fez uma careta e balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Percebi que não podia cobrir essas posições. Eu estava realmente com medo. Lembro-me de pensar, esta é a bala que finalmente me pega na nuca. Tom Strauss, presidente da empresa, estava sentado a cerca de 5 metros de mim. Gutfreund não estava lá naquele dia. Levantei-me e fui até Strauss e disse, Tommy, estamos com um problema. Ele olhou para mim e disse calmamente, o que é isso? Respondi, estou com pouco dinheiro e julguei mal minha liquidez no mercado. Eu tentei manter o mercado baixo, mas não vai funcionar. E não posso comprá-los de volta. Ele perguntou calmamente, onde estamos? Estamos em algum lugar entre 70 e 90 milhões. O que queremos fazer sobre isso? Ele perguntou. Eu lembro distintamente ficando impressionado com o fato de ele ter usado a palavra nós, não você. Eu disse, se eu tentar comprar um pouco de volta, posso ficar um pouco aqui e um pouco lá, mas não será muito, e acabaremos empurrando o mercado ainda mais contra nós. A primeira liquidez é Tóquio. Qual é o plano? Ele perguntou. Respondi, quando Tóquio abre, tenho que ver onde está sendo negociado. Minha intenção agora é cobrir metade da posição naquele momento e partir daí. Ele disse, tivemos uma boa corrida nisso. Faça o que você precisa fazer. Essa foi toda a conversa. Acabou em 2 minutos. Ao discutir esse episódio, vários dias depois, Robert disse, eu nunca vi você assim. Eu perguntei o que ele quis dizer. Ele respondeu, você era branco como um lençol. Minha percepção do que estava acontecendo ao meu redor na época era obviamente, bastante distorcida porque eu estava tão focado nessa situação. Mais tarde me disseram que, durante toda a tarde, praticamente não havia uma palavra falada sobre a mesa e que Robert não deixou ninguém chegar perto de mim. Eu estava alheio a tudo isso na época. Continuando nossa conversa, Robert disse, não sei como você foi a Strauss. Por quê? Eu perguntei. O que você teria feito? Foi a única coisa que eu pude fazer, eu tive que informar Strauss sobre o que estava acontecendo. Robert respondeu, 90 milhões. Você perdeu US 90 milhões de dólares. Você entende o que aquilo significa? Eu perguntei, o que você teria feito? Ele respondeu, eu teria colocado meu casaco e saído daqui. Eu teria imaginado que era isso, acabou, estou demitido. Agora, não sei se é isso que ele realmente teria feito, mas nunca me ocorreu sair. A ideia de que eu tinha acabado de perder meu emprego nunca me veio à mente. Essa empresa me aborreceu e me nutriu, era inconcebível que isso pudesse acontecer. A primeira coisa que pensei foi na posição. A segunda coisa em que pensei foi garantir que a gerência soubesse disso.
Em absoluta consistência com a abordagem da empresa, como exemplificado pela resposta de Tom Strauss, não haveria negatividade em nossa conversa. Era uma discussão medida, mas se houvesse alguma análise do que deu errado, seria depois que a situação fosse resolvida. O que acabou acontecendo com a posição? Quando Tóquio abriu, o dólar estava caindo, então eu segurei cobrindo metade da posição como eu havia planejado anteriormente. O dólar continuou em colapso e eu cobri a posição na Europa. Acabei com uma perda de US 18 milhões de dólares no dia, que na época parecia uma grande vitória. A maioria das pessoas na sua situação ficaria tão aliviada ao sair que teria abandonado a posição na abertura de Tóquio. Aparentemente, você adiou seu julgamento de mercado e evitou a tentação emocional. O motivo de eu não ter saído na abertura de Tóquio foi que foi a decisão de negociação errada. Na verdade, sou um negociador muito melhor de uma posição ruim do que de uma boa posição. O que você aprendeu com toda a experiência? Aprendi principalmente sobre a empresa e eu. Tenho muito respeito pela disposição de Selman em entender o que acontece nos mercados. Se você quer jogar, às vezes alguém vai ser assassinado, às vezes alguém vai fazer um discurso na ONU, e você estará do lado errado do comércio. Comércio, é exatamente assim. Eventos exógenos são eventos exógenos. Eles realmente entenderam isso. Você disse que também aprendeu sobre si mesmo. O que você aprendeu? Foi a primeira vez que percebi que, em relação às negociações, eu era realmente muito diferente da maioria das pessoas ao meu redor. Embora estivesse assustado na época, não havia medo de perder o emprego ou preocupação com o que as outras pessoas pensariam de mim. Era um medo que eu tivesse empurrado o envelope muito longe, para um nível de risco que era inaceitável. Nunca houve qualquer dúvida em minha mente sobre quais medidas precisavam ser tomadas ou como eu deveria fazer isso. O processo de decisão não era algo nublado ou escuro na minha visão. Meu medo estava relacionado ao meu julgamento ser tão incorreto, não em termos de direção do mercado, você pode errar o tempo todo, mas em termos de avaliar drasticamente a liquidez. Eu me deixei entrar em uma situação em que não tinha controle. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Alguma outra experiência traumática de negociação? Você nunca me perguntou sobre o que aconteceu com minha própria conta. Tudo bem, o que aconteceu? Pelo que me lembro, você começou com cerca de US 12 mil dólares. É isso mesmo, e o pico foi de cerca de US 250 mil dólares. Verdade. Você o construiu tanto assim. Bem, isso durou um período de 4 a 5 anos. Ainda. Sim, tive muito sucesso. Enfim, acabei explodindo praticamente toda a conta em alguns dias. O que aconteceu? Em 23 de setembro de 1982, o Dow caiu de 30 pontos para fechar. 20 Essa foi a famosa reversão de Granville, que era o fundo do mercado de urso. A reversão de Granville se refere ao comício ocorrido logo após Joe Granville, um consultor de mercado extraordinariamente popular na época, ter feito uma recomendação de venda. Exatamente. Eu era muito pessimista e pesava muito tempo. Eu continuei pirâmide todo o caminho. Eu estava realmente pressionando. Perdi a maior parte do dinheiro naquela segunda-feira e, na quarta-feira, a conta estava praticamente esgotada. Você levou 4 anos para transformar o US 12 mil dólares em US 250 mil dólares e perdeu tudo em questão de dias. Você teve um momento de auto-questionamento. Não, eu apenas vi isso como um grande erro. Eu sempre tive muita confiança como trader. Meu sentimento era que eu havia desenvolvido e praticado as habilidades básicas de negociação que me levaram a Salomon Brothers e que me diverti bastante no processo. Fiquei arrasada com a maneira como negociei, mas o dinheiro nunca teve um grande efeito em mim. Você mudou alguma coisa por causa dessa experiência? Decidi que, como iria trabalhar para a Salomon Brothers, toda a minha atenção deveria ser muito bem sucedida, sem negociar com minha própria conta. Depois desse ponto, nunca mais troquei minha própria conta, não porque perdi dinheiro, mas porque não queria dividir meu foco, como vi outras pessoas ao longo dos anos. Basicamente, peguei meu salário a cada 2 semanas e o coloquei em uma conta do mercado monetário apenas para títulos do governo, porque eu queria proteção extra. Como o desaparecimento repentino de sua conta pessoal mudou você como trader? Eu provavelmente me tornei mais orientado ao controle de riscos. Eu nunca fui particularmente avesso ao risco. O que você quer dizer com controle de risco? Existem muitos elementos para o controle de riscos, sempre saiba exatamente onde você está. Não concentre muito do seu dinheiro em uma grande negociação ou grupo de operações altamente correlacionadas. Sempre entenda o risco/recompensa do comércio como está agora, não como existia quando você colocou a posição. Algumas pessoas dizem, eu estava apenas brincando com o dinheiro do mercado. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Não estou dizendo que todos esses conceitos se cristalizaram em um dia, mas acho que a experiência com minha própria conta me levou a considerar esses aspectos muito mais seriamente. Quanto ao controle de riscos, como você lida com uma sequência de derrotas? Quando você está em uma sequência de derrotas, sua capacidade de assimilar e analisar adequadamente as informações começa a ficar distorcida devido ao comprometimento do fator de confiança, que é um subproduto de uma sequência de derrotas. Você precisa se esforçar muito para restaurar essa confiança, e reduzir o tamanho da negociação ajuda a atingir esse objetivo. Com toda a lealdade que você tinha com Salomon, porque você acabou saindo. Gil, que começou o departamento, saiu em 1988 e eu acabei administrando o departamento por 1 ano e meio. Eu me encontrava falando muito no telefone, não sobre negociação, mas sobre muitos problemas de pessoal. Eu também não era louco por viajar por toda parte.
Eu não gostava de gerenciar pessoas em Tóquio, Londres e Nova York. Eu queria trazer alguém como co-gerente do departamento. Eu queria executar operações e deixar que outra pessoa administrasse o lado administrativo. Esse não é o estilo dos Salomon Brothers, no entanto. Em vez disso, trouxeram alguém de cima de mim. Inicialmente, pensei que poderia dar certo, mas a pessoa que eles escolheram não tinha experiência em câmbio. Ele veio do departamento de renda fixa e viu tudo nos olhos do mundo dos títulos. Ele costumava perguntar: nossa, isso não é como o mercado de títulos do governo. A resposta em minha mente foi: não, não é nada como o mercado de títulos do governo. Esqueça o mercado de títulos do governo. Como as negociações atuais de sua empresa de administração diferem das de Salomon? No momento, estou negociando muito menor do que na Salomon, o que é uma desvantagem. Como o tamanho grande é uma vantagem? Você está brincando? Não, é sério. Se um grande comprador entra e empurra o mercado em 4%, essa é uma vantagem. Ele ainda tem que sair dessa posição. A menos que ele esteja certo sobre o mercado, não parece que o tamanho grande seria uma vantagem. Ele não precisa sair da posição de uma só vez. Câmbio é um mercado muito psicológico. Você está assumindo que o mercado voltará ao equilíbrio muito rapidamente, mais rapidamente do que ele pode cobrir sua posição. Esse não é necessariamente o caso. Se você movimentar o mercado em 4%, por exemplo, provavelmente mudará a psicologia do mercado nos próximos dias. Então você está dizendo que tamanho é uma vantagem. É uma enorme vantagem em divisas. Qual era o tamanho da sua conta na Salomon? Essa pergunta realmente não tem significado direto. Para uma empresa como Salomon, não há ativos diretamente subjacentes à atividade de negociação. Em vez disso, com o tempo, os comerciantes e o tesoureiro acumularam cada vez mais quantias de linhas de crédito nos bancos. Os bancos estavam ansiosos para estender essas linhas de crédito porque éramos a Salomon Brothers. Este é um exemplo de outra maneira pela qual o tamanho era uma vantagem. Em 1990, nosso departamento provavelmente possuía US$ 80 bilhões em linhas de crédito. No entanto, nenhum ativo específico foi segregado ou comprometido com as atividades de câmbio. Gostaria de ter uma ideia de como você alcança suas decisões direcionais de preço. Estritamente para fins de ilustração, vamos usar as perspectivas atuais para o marco alemão. Eu sei que você espera que o dólar ganhe no marco alemão. Qual é o seu raciocínio por trás do comércio? Antes de tudo, estou muito preocupado com os efeitos da unificação na economia alemã. Existem enormes problemas de infraestrutura na Alemanha Oriental, que podem levar uma década ou mais para serem resolvidos. Além disso, os planos de reestruturar o Bundesbank Banco Central Alemão para incluir representantes do antigo Banco Central da Alemanha Oriental criam muita incerteza. Finalmente, o governo de Kohl atualmente parece estar em uma posição muito mais fraca. Todos esses fatores devem operar para desencorajar o fluxo de capital para a Alemanha. Ao mesmo tempo, uma combinação de baixas taxas de juros nos Estados Unidos, um aparente desejo do Federal Reserve de continuar estimulando a economia e sinais preliminares de dados econômicos favoráveis sugerem que os Estados Unidos podem estar saindo de sua recessão. Portanto, as pessoas estão começando a pensar que os Estados Unidos podem não ser um lugar ruim para investir seu dinheiro. Tendo estabelecido uma filosofia de longo prazo sobre como a moeda está indo, nesse caso, o dólar subindo contra a marca D, como você reconheceria se essa análise estivesse errada? Eventos que mudariam de ideia incluiriam evidências de que o governo alemão estava lidando efetivamente com alguns dos problemas que listei antes e estatísticas econômicas sugerindo que minha hipótese de um fim da recessão nos Estados Unidos era prematura, essencialmente, o inverso da situação. Que descreve por me deixar otimista com o dólar. Por uma questão de argumento, digamos que os fundamentos ostensivamente não mudem, mas o dólar começa a cair. Como você decide que está errado? O que impediria você de assumir uma perda em aberto? Acredito muito nesse cenário, mas se a ação do preço não confirmar minhas expectativas, demorarei muito. Não, eu vou ficar sem dinheiro e comprando um pouco. Você tem que negociar em um tamanho tal que, se você não estiver exatamente certo no seu timing, você não será expulso da sua posição. Minha abordagem é aumentar para um tamanho maior à medida que o mercado avança. Eu não negocio dizendo, meu Deus, este é o nível, o mercado está decolando a partir daqui. Eu sou definitivamente um tipo de trader em escala. Eu faço a mesma coisa saindo de posições. Não digo, tudo bem, já ganhei dinheiro suficiente. É isso. Estou fora. Em vez disso, começo a relaxar quando vejo os fundamentos ou a ação dos preços mudando. Você acredita que seu tipo de abordagem de escala na entrada e saída de posições é um elemento essencial para o seu sucesso comercial geral? Eu acho que isso me permitiu ficar com vencedores de longo prazo por muito mais tempo do que eu vi a maioria dos traders permanecer com suas posições. Não tenho problemas em manter meus lucros, o que muitos traders fazem. Você deve poder deixar seus lucros correrem. Eu não acho que você possa ser um profissional vencedor de forma consistente, se estiver certo em mais de 50% das vezes. Você precisa descobrir como ganhar dinheiro certo apenas 20 a 30% do tempo. Deixe-me fazer a inversa da pergunta que fiz antes. Digamos que o dólar começou a subir, isto é, a favor da direção do seu comércio, mas os fundamentos que forneceram sua premissa original para o comércio mudaram. Você ainda mantém a posição porque o mercado está se movendo a seu favor ou sai porque sua análise fundamental mudou? Eu definitivamente sairia. Se minha percepção de que os fundamentos mudaram não é a percepção do mercado, há algo acontecendo que eu não entendo. Você não quer manter uma posição quando não entende o que está acontecendo. Isso não faz sentido.
Eu sempre fiquei intrigado com a multidão de bancos nos Estados Unidos e no mundo que tem grandes salas cheias de comerciantes. Como todas essas operações comerciais podem ganhar dinheiro? Negociar não é tão fácil. Estou envolvido nos mercados há quase 20 anos e sei que a grande maioria dos traders perde dinheiro. Como os bancos conseguem encontrar todos esses jovens estagiários que ganham dinheiro como traders? Na verdade, alguns dos grandes bancos têm até 70 salas de negociação em todo o mundo. Antes de tudo, nem todos os bancos são rentáveis em suas negociações todos os anos. Ainda assim, suponho que a maioria seja rentável na maioria dos anos. Essa lucratividade se deve à vantagem de ganhar o spread de compra/venda em transações com clientes, ou é principalmente devido ao sucesso da negociação direcional. Muitos estudos foram feitos sobre essa questão. Há alguns anos, li um estudo sobre as operações comerciais do Citibank, que é o maior e provavelmente o mais lucrativo banco de câmbio do mundo. Eles costumam ganhar entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões por ano em suas operações comerciais. Sempre há algum debate sobre como eles ganham esse tipo de dinheiro. Algumas pessoas argumentam que o Citibank tem uma franquia no comércio de moedas que muitos dos comerciantes marginais e hedgers no mercado de moedas pensam imediatamente no Citibank quando eles precisam fazer uma transação, e o Citibank pode se espalhar amplamente nesses negócios não sofisticados. Além disso, o Citibank possui operações em muitos países que não possuem banco próprio. Nesses países, grande parte ou mesmo todas as transações em moeda estrangeira passam pelo Citibank. O estudo concluiu que, se o Citibank negociasse apenas pelo spread de compra/venda e nunca realizasse negociações de posição, provavelmente ganharia esse cifrão. 600 milhões por ano. Isso implicaria que eles provavelmente perdem centenas de milhões de dólares por ano em suas negociações direcionais reais. Claro, isso ajudaria a explicar o aparente paradoxo colocado pela minha pergunta, isto é, como todos esses comerciantes podem ganhar dinheiro. Estou interpretando você corretamente. Pessoalmente, é nisso que acredito. No entanto, o argumento no Citibank provavelmente seria: duvidamos que isso seja verdade, mas mesmo que fosse, se não estivéssemos no mercado fazendo toda essa negociação proprietária e desenvolvendo informações, não poderíamos atender nossos clientes em o mesmo caminho. Isso soa como racionalização. Suponha que você seja um negociador de um banco e que fature US$ 2,5 milhões por ano. Se você dividir isso em aproximadamente 250 dias úteis, isso significa que você terá que fazer uma média de US$ 10 mil por dia. Digamos que um cliente não sofisticado que negocie uma vez por ano e não tenha uma tela chegue para fazer uma cobertura. Você negocia com uma ampla variedade e, logo de cara, ganha US$ 110 mil. Você sabe o que faz. Você especifica seus pães pelo resto do dia. É o que quase todo operador de moeda de Nova York faz e é praticamente impossível mudar essa mentalidade. Porque se você tiver sorte, ganhará US$ 300 mil naquele dia e será um herói no bar naquela noite. E se você devolver tudo, o mercado me ferrou hoje. Conclusão: se não fosse o spread de compra/venda, os bancos ganhariam dinheiro com suas operações de negociação. Provavelmente não na posição convencional de negociação da maneira que você pensa. No entanto, há outro aspecto da negociação direcional que é muito lucrativo. Veja Joe Trader. Dia após dia, ele cita spreads de compra/venda e obtém um pequeno lucro médio por transação. Um dia, um cliente entra e precisa vender US$ 2 bilhões. O trader vende US$ 2,1 bilhões e o mercado quebra 1%. Ele acabou de ganhar US$ 1 milhão nesse negócio. Em muitos mercados isso é ilegal. Isso se chama front running. Não é ilegal no mercado interbancário. Ele não está fazendo seu pedido na frente do cliente, ele está basicamente montando seu casaco. Então ele faz o pedido inteiro pelo mesmo preço. Geralmente, os primeiros US$ 100 milhões seriam do banco. É assim que o mercado é. Existe alguma diferença entre essa transação e o que normalmente é chamado de front running? Sim, é legal em um mercado e ilegal no outro. Essa é a resposta do ponto de vista regulatório. Estou fazendo a pergunta de uma perspectiva mecânica. Existe uma diferença real na transação? A resposta real é não, mas eu darei a resposta da perspectiva de um banco. Quando permito que você entre e venda US$ 2 bilhões no mercado de câmbio, estou aceitando o risco de crédito e fornecendo liquidez e facilidade para fazer esse comércio. Em troca, você está me fornecendo as informações que está prestes a vender US$ 2 bilhões. Essa não é uma racionalização totalmente irracional. Como você move uma ordem grande como US$ 2 bilhões? Como você recebe uma cotação de compra/venda desse valor? Vou te contar o que acontece. Digamos que um pedido chegue a US$ 500 milhões ou mais. O revendedor se levanta e grita: eu preciso de ligações. Imediatamente, entre os revendedores, revendedores juniores, funcionários e até os operadores de telex, você tem 40 pessoas fazendo ligações. Todo mundo tem suas próprias listas de chamadas para não ligar para os mesmos bancos. Eles provavelmente fazem uma média de cerca de 3 rodadas de chamadas, portanto, existem 120 chamadas no total. Tudo isso é feito no espaço de alguns minutos. O revendedor atua como coordenador, a equipe do banco grita lances para ele e ele responde: seu, sua, o tempo todo, acompanhando o valor total vendido. Um grande banco pode movimentar uma quantia incrível de dinheiro em alguns minutos. Quando você vai direto ao ponto, virtualmente todos os lucros comerciais parecem provir de margens de lucro no spread de compra/venda e cobertura de pedidos grandes.
Isso faz muito mais sentido para mim, porque eu não conseguia descobrir como os bancos poderiam contratar todas as crianças na escola que poderiam ganhar dinheiro como comerciantes. Eu não acho que negociar é tão fácil de aprender. Você conhece minha irritação. É que negociação. Mesmo na Salomon Brothers, onde há uma percepção de que todo mundo é comerciante, apenas cerca de meia dúzia de pessoas correram riscos reais. O resto estava essencialmente apenas criando mercados. Essa nuance é perdida na maioria das pessoas. Voltando ao risco de crédito associado ao mercado interbancário que você mencionou anteriormente, ao fazer uma negociação, você depende totalmente da capacidade de crédito da outra parte. Se eles caírem, você está sem dinheiro. Você entendeu? Isso já aconteceu com você. Não? Com que frequência isso acontece? Se uma negociação envolver alguém que esteja em dúvida, você pode pedir que eles aumentem a margem. Não é possível que um banco com uma boa classificação de crédito suba de repente. De repente? Não? Qual é o pior caso que você pode imaginar? Drexel. Salomon parou de fazer transações em moeda com Drexel 1 ano e meio antes de falir. Você está dizendo que não há muito risco de crédito envolvido. Existe algum risco, mas um conte falha durante a noite. Paramos de negociar com a Conte 5 meses antes de o Fed os resgatar. Mas alguém estava negociando com a Conte nesses últimos meses. Eles estavam menos bem informados. Não necessariamente. Eles estavam apenas dispostos a correr o risco. Você pode ter certeza de que, nesses últimos meses, a Conte não estava negociando no mercado. Em um determinado nível de taxa de juros, você emprestaria dinheiro do banco. A razão pela qual as surpresas não acontecem é porque é do interesse de todos saber quando há um problema. Portanto, os agentes de crédito são muito rápidos em compartilhar informações sempre que acharem que existe um problema. Você já sonhou com negócios? Em uma ocasião específica, tive um sonho muito específico na noite anterior ao lançamento de um número da balança comercial. Eu sonhei que o valor comercial seria um número específico, a revisão seria um número específico, o dólar subiria para um certo nível e eu compraria dólares, o dólar subiria para o segundo nível e eu compraria mais dólares, o dólar subiria para um terceiro nível e eu compraria novamente, o dólar subiria para o quarto nível e eu gostaria de vender, mas compraria novamente. No dia seguinte, o número comercial foi divulgado e era exatamente o mesmo número do meu sonho. A revisão também foi exatamente o mesmo número. Até a sequência de preços era exatamente a mesma do meu sonho. A única diferença era que ele faz uma pausa e eu não negociei nada. Por que não? Porque eu não negocio em sonhos ou rumores. Eu sou um comerciante fundamental. Eu tento reunir fatos e decidir que tipo de cenário eu acho que vai se desenrolar. Entrar e negociar em um sonho é um absurdo. Eu contei ao meu assistente sobre o meu sonho, e nós rimos. Ele disse, o dia em que você começa a negociar com sonhos é o dia em que podemos fazer as malas. Enquanto eu observava a ação do preço, o mercado parecia bom em cada um dos níveis de preço. Ironicamente, se eu nunca tivesse sonhado, poderia muito bem ter trazido dólares. Em seu estado consciente, você concordou com o comércio básico. Certo? Absolutamente. O que é uma questão de não aceitar a negociação, porque você não queria estar negociando em um sonho. Muito mesmo. Dentro de mim, eu estava muito confuso sobre o que estava acontecendo. Foi uma experiência muito estranha. Era uma espécie de sombras da zona do crepúsculo. Assim como isso. Eu não pude acreditar. Minha assistente e eu continuamos olhando um para o outro. Quando os números de negociação saíram exatamente como eu sonhei, ele disse, Billy, por favor, onde você conseguiu esses números? Esse tipo de experiência aconteceu com você em outro momento. Foi nessa época que me lembro melhor. Tive experiências semelhantes em outras ocasiões, mas não me lembro dos detalhes tão claramente. Você quer minha teoria sobre uma explicação lógica? Eu adoraria ouvir isso. Como você explica escolher o número exato? Você trabalha, relaxa, come e literalmente dorme com os mercados. Você tem um armazém de informações técnicas e fundamentais incorporadas em sua mente. Digamos que, por causa de algumas pistas inconscientes que você aprendeu, talvez algo que alguém tenha dito ou algumas posições, você viu certas pessoas aceitarem, ou o que quer que seja, você pensou que os números comerciais estariam fora das expectativas. Mas, por alguma razão, você não queria negociar com essa expectativa. Talvez, nesse caso, a expectativa parecesse irracional e você se sentisse estúpido em negociá-la. Talvez você não goste de negociar antes da divulgação de números do governo por causa de algumas experiências negativas passadas. O motivo não. Item importante. Estou apenas inventando exemplos. O ponto é que é fácil imaginar como você pode antecipar corretamente uma estatística não lançada e por que essa projeção pode ocorrer em um nível subconsciente. Sua projeção do mercado se movendo em uma determinada direção é ainda mais fácil de explicar. Dada a sua vasta experiência, uma vez que você estava certo sobre os números comerciais, dificilmente seria surpreendente que você entendesse a direção do mercado. Mesmo sonhar com os níveis exatos de preços não é tão absurdo, porque você tem uma sensação excepcional das oscilações do mercado. De fato, no outro dia, vi você fazer uma pausa no meio da conversa para fazer um pedido de compra em um mercado em queda do dólar australiano no que provou ser o ponto de virada exato. Tudo o que estou dizendo é que toda essa informação está em sua mente e pode sair em sonho porque, por qualquer motivo, você não a traduziu em ação. Não há nada de particularmente misterioso nisso. Você não precisa acreditar em pré-reconhecimento para explicá-lo. Você pode argumentar ainda mais que jogar cenários é algo que eu faço o tempo todo. Esse é um processo pelo qual um trader fundamental passa constantemente.
E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Como o mercado responderá? Para quais níveis o mercado se moverá? Então você acha que não fazer backup de um cenário esperado tomando uma posição tende a forçá-lo à mente subconsciente como um sonho? Às vezes, com certeza. Eu não estou falando como um especialista. Não sou psicóloga, mas me parece lógico. Vou te dar um exemplo pessoal. Vários anos atrás, eu tinha uma forte sensação de que o dólar canadense estava nos estágios iniciais de um mercado em alta de vários anos. O mercado teve uma boa evolução e depois entrou em uma consolidação estreita. Eu senti que estava indo mais alto, mas eu já tinha 4 contratos longos, o que era uma posição relativamente grande para um mercado único, dado o tamanho da minha conta. Naquela noite, tive um sonho de que o dólar canadense subisse diretamente. Na manhã seguinte, entrei e, logo de cara, dobrei minha posição de 4 para 8 contratos. O mercado subiu. Acredito que a razão pela qual essa projeção saiu em um sonho foi que minha mente lógica não podia aceitar tomar as ações de negociação ditadas pela minha experiência no mercado. Meu lado lógico dizia, como dobrar minha posição quando o mercado subiu sem uma leve reação. É claro que, como sabemos, os negócios que somos os mais difíceis de realizar são geralmente os de sucesso. Em um tópico um pouco relacionado, você acredita que traders excepcionais são auxiliados por sentimentos precisos sobre os mercados? De um modo geral, não acho que bons negociadores tomem decisões decisivas, certamente não comerciantes que duram muito tempo. Para mim, qualquer ideia comercial deve ser bem pensada e fundamentada na razão antes de eu assumir a posição. Há uma série de razões que impedem um comerciante de negociar com uma decisão instintiva. Por exemplo, antes de iniciar uma negociação, sempre me pergunto, se essa negociação der errado, como saio? Esse tipo de pergunta se torna muito mais relevante quando você está negociando tamanhos de posições grandes. Outra consideração importante é a avaliação da melhor maneira de expressar uma ideia comercial. Como normalmente não tenho uma posição longa ou curta, tenho que pensar bastante em qual combinação de opções específica fornecerá o perfil de retorno/risco mais atraente, dadas as minhas expectativas de mercado. Todas essas considerações, por definição, impedem decisões intestinais. Dito isto, há casos em que, apesar de todo o meu planejamento, são tomadas decisões comerciais que podem ser melhor descritas como instintivas. Por exemplo, considere a situação em que tentei comprar o dólar australiano na última vez em que você esteve aqui. Nesse caso específico, o ministro das Finanças da Austrália declarou que não se importava se a moeda perdesse 10% de seu valor da noite para o dia. Como você lide? Esses tipos de situações de pânico são os casos em que o instinto entra em cena. Durante a turbulência do mercado que se seguiu à sua declaração, senti que não havia como a moeda se ajustar remotamente até remotamente perto de 10% antes que grandes compradores entrassem e a pressionassem para o outro lado. A que distância estava no momento em que você inseriu seu pedido de compra? Cerca de 5%. Embora eu já fosse uma posição de longo prazo que foi afetada negativamente pelas notícias, senti que, no curto prazo, o mercado estava prestes a se recuperar. Como você avalia quando um pânico segue seu curso? Eu acho que é uma combinação de experiência de mercado e sensação inata. Muitos comerciantes de moedas operam sob regras segundo as quais, se perderem uma certa quantia de dinheiro, devem liquidar a posição. Esse não é o tipo de decisão tomada racionalmente, dada a situação específica em um determinado momento, pelo contrário, são regras gerais que foram estabelecidas anteriormente. Como você decide quando esse tipo de venda de última hora está quase esgotado? Provavelmente é em grande parte uma questão de experiência passada que impregnou seu subconsciente. Nesse sentido, o que as pessoas descrevem como instinto é provavelmente melhor descrito como experiência de mercado subconsciente. Quais são as características dos comerciantes verdadeiramente superiores? Deixe-me começar com uma analogia. Quando eu estava na faculdade, minha impressão era que as pessoas realmente inteligentes podiam se sair muito bem, mesmo que não trabalhassem tanto, e as pessoas que realmente se esforçavam também podiam se sair muito bem, mesmo que não fossem extraordinariamente brilhantes. Por outro lado, na negociação, acho que você precisa dos dois elementos. Os melhores traders que conheço são realmente muito brilhantes, e todos trabalham muito, muito mais do que qualquer outro. A propósito, quando falo em trabalhar duro, quero dizer compromisso e foco, não tem nada a ver com quantas horas você passa no escritório. Esses comerciantes têm um tremendo compromisso com os mercados, com seu ofício, por assim dizer. Eles desenvolvem cenários, reavaliam cenários, coletam informações e reavaliam essas informações. Eles se perguntam constantemente, o que estou fazendo certo? O que estou fazendo de errado? Como posso fazer o que estou fazendo melhor? Como posso obter mais informações? É obsessivo. Esse tipo de análise é algo contínuo durante todas as suas horas de vigília. Absolutamente. Alguns comerciantes profissionais podem alegar que separam sua vida pessoal da vida profissional e podem desligar-se completamente nos fins de semana. Eu não acredito nisso por um segundo. Eu acho que quando eles estão relaxando em seus veleiros, em algum nível, eles ainda estão focados no mercado. Eu sei que você gosta de jogar golfe. Quando você está no curso, ainda pensa nos mercados? Provavelmente sim. Os melhores profissionais do mercado não pensam duas vezes sobre quantas horas estão trabalhando ou se chegam no fim de semana. Não há substituto para esse nível de comprometimento. Quando você está entrevistando alguém para um emprego como profissional, como determina se eles têm esse tipo de compromisso? Às vezes é óbvio. Por exemplo, em uma entrevista, alguém pode lhe perguntar, que horas tenho para vir trabalhar de manhã? Na minha opinião, essa é uma pergunta muito bizarra. Venha a qualquer momento que você achar que é apropriado.
Até que horas eu tenho que ficar à tarde? Deixe quando quiser. Não vou contar a ninguém quando entrar e quando sair. Além da inteligência e do comprometimento extremo, existem outras qualidades que você considera importantes para se destacar como profissional. Coragem. Não basta apenas ter uma visão para ver algo à parte do resto da multidão, você também precisa ter a coragem de agir e permanecer com ele. É muito difícil ser diferente do resto da multidão na maioria das vezes, o que, por definição, é o que você está fazendo se for um profissional de sucesso. Muitas pessoas pensam que o comércio pode ser reduzido a algumas regras. Sempre faça isso ou sempre faça isso. Para mim, negociar não é sobre sempre, é sobre cada situação. Muitas pessoas querem as recompensas positivas de ser um profissional bem-sucedido sem estar disposto a passar pelo compromisso e pela dor. E há muita dor. O que é a dor? Você desiste de muitas coisas. São todas as trocas. É o meio da noite, todo mundo está dormindo, e você está sentado na frente de uma máquina com números verdes brilhantes, com uma dor na sua psique, porque o mercado está indo contra você e você não sabe se os fundamentos têm mudado ou se é apenas uma jogada de curto prazo sem sentido. Esses são tempos muito difíceis. A negociação é um elemento tão difundido em sua vida, incluindo ficar acordado metade da noite regularmente. Essa obsessão, como você mesmo a chamou um pouco antes, cria uma fonte de atrito na sua vida de casada. De modo nenhum. Minha esposa foi vendedora de títulos na Goldman Sachs por muitos anos. Pessoalmente, acho que ela daria uma boa negociadora, ela tem muitas das qualidades certas, mas não quer negociar. Eu não diminuiria dizendo simplesmente que ela está entendendo, porque isso soa tão dócil. Ela é mais do que compreensão, ela é plenamente consciente, apoia e acho que ela se emociona com o que faço. Por que você negocia? Eu gosto do jogo e eu acho que é um grande desafio. Também é um jogo fácil de acompanhar. Com o comércio consumindo a maior parte do seu dia, sem mencionar a noite, ainda é divertido. É uma tremenda diversão. É fascinante como o inferno, porque é diferente a cada dia. Você ainda negociaria se não houvesse remuneração monetária? Absolutamente. Sem dúvida, eu faria isso de graça. Tenho 36 anos e quase sinto que nunca trabalhei. Às vezes não consigo acreditar que estou ganhando todo esse dinheiro para, essencialmente, desempenhar um papel elaborado. Jogos. Por outro lado, quando você olha para todo o dinheiro que produzi ao longo dos anos, recebi um salário muito baixo. Quanto mais supertraders eu entrevisto, mais convencido fico de que, pelo menos até certo ponto, seu sucesso pode ser atribuído a um talento inato. Bill Lipschutz fornece um excelente exemplo. Seu primeiro encontro com o comércio envolveu, na verdade, a troca de papel em um curso de investimento na faculdade. Lipschutz acabou gerando hipotéticos US $100 mil em incríveis US $29 milhões até o final do curso. Embora essa conquista deva ser tomada com um pouco de sal, porque não envolve dinheiro real e as regras do experimento foram falhas pela falta de limitações realistas à alavancagem, os resultados foram impressionantes. A primeira experiência de Lipschutz no comércio real foi motivada por uma herança de US cifrão 12 mil, que ele acumulou constantemente até US $250 mil em um período de 4 anos. Embora ele tenha acabado com toda a conta por causa de um erro drástico de alavancar excessivamente sua posição, isso não tira a habilidade necessária para produzir o crescimento constante do patrimônio em primeiro lugar. Finalmente, e mais importante, apesar de não ter tido nenhuma experiência anterior nos mercados de câmbio, Lipschutz foi significativamente lucrativo em seu primeiro ano de negociação nesses mercados e extraordinariamente lucrativo nos 7 anos seguintes. Embora ele se recuse a citar números específicos, calculou-se que suas negociações somaram mais de $500 milhão em lucros para a Salomon Brothers durante seus 8 anos de permanência na empresa. O próprio Lipschutz cita o trabalho árduo e o comprometimento que consome os mercados como os principais ingredientes para o seu sucesso. Embora o trabalho árduo, por si só, não seja suficiente para fazer de um grande profissional, parece ser um ingrediente importante no sucesso de muitos dos melhores profissionais do mundo. Lipschutz também acredita que a inteligência superior é um ingrediente importante para o sucesso comercial. No entanto, deve-se notar que outras pessoas que entrevistei, por exemplo, Vitor Sperandio, não compartilham essa visão. Um tema que parece se repetir em muitas de minhas conversas com os principais traders do mundo é a visão deles dos mercados como um jogo maravilhoso e não como um trabalho. Lipschutz enfaticamente afirma que, para ele, negociar é um jogo tão envolvente que ele faria de graça se fosse necessário. Uma lição que pode ser tirada do estilo de negociação de Lipschutz é que você não precisa entrar ou sair de uma posição de uma só vez. Lipschutz entra e sai de praticamente todos os seus negócios. Um conselho sensato para a maioria dos comerciantes é o seguinte: evite a tentação de querer estar completamente certo. Por exemplo, digamos que você se convença de que um mercado deve ser comprado, mas os preços já tiveram um aumento considerável. Em muitas situações, se o comércio for realmente bom, aguardando uma reação significativa antes de colocar toda a posição, você poderá perder completamente a jogada. No entanto, adotando um plano de expansão, colocando parte da posição total pretendida no mercado e o restante em uma escala reduzida, você assegura que terá pelo menos uma posição parcial se o mercado continuar, sem o risco excessivo que seria implícito ao assumir toda a posição após um grande avanço ininterrupto. Como outro exemplo, suponha que você tenha um grande lucro e esteja preocupado com o topo do mercado. Se você sair de toda a posição e o avanço do mercado continuar, poderá perder grande parte do movimento total. Por outro lado, se você mantiver toda a posição e o mercado realmente chegar ao topo, poderá acabar devolvendo uma parcela muito grande do ganho.
Ao usar uma abordagem de expansão, você pode nunca obter o melhor resultado, mas, ao mesmo tempo, também não obtém o pior resultado. Além disso, usando uma abordagem de expansão, você pode restringir as posições completas aos casos em que sua confiança em uma negociação é maior. Outra lição a ser aprendida nesta entrevista é que, se você tem uma forte convicção sobre uma negociação e o mercado tem uma grande mudança por causa de um evento de notícias, a melhor decisão pode ser morder a bala e comprar com força extrema, ou vender com extrema fraqueza. Um exemplo perfeito desse conceito foi fornecido pela maneira como o operador do grupo de Lipschutz lidou com a negociação no mercado após a reunião do G7. No novo Magus, Marty Schwartz observou que, se um negócio com o qual você está muito preocupado não sair tão mal quanto temido, não saia. A lógica é que, se não houver acompanhamento em uma direção adversa à sua posição, deve haver algumas forças subjacentes muito fortes a favor da direção da posição original, uma vez que as razões, fundamentais ou técnicas, para seus próprios medos, provavelmente são compartilhados por muitos outros no mercado. Um excelente exemplo dessa regra em ação foi fornecido pelo comércio que Bill Lipschutz admitiu assustá-lo. Nesse caso, ele estava com uma posição muito baixa em dólar contra a marca D no meio de uma alta acentuada do dólar e teve que esperar pela abertura de Tóquio para encontrar liquidez suficiente para sair da posição. No entanto, quando Tóquio abriu, o dólar estava mais fraco, deixando-o fora do gancho facilmente e, portanto, implicando que ele não deveria sair. Lipschutz, sendo um profissional altamente qualificado, respondeu exatamente certo e atrasou a liquidação de sua posição, recuperando a maior parte de sua perda. Um item que achei particularmente curioso foi o fato de que, após mais de 4 anos de ganhos constantes na negociação em sua conta de opções de ações, Lipschutz perdeu praticamente todo o valor em alguns dias. Ironicamente, essa perda coincidiu com o início do seu pleno emprego na Salomon Brothers. Curiosamente, como expressado na entrevista, ele tinha fortes sentimentos contra a negociação simultânea de contas pessoais e da empresa. O fim de sua própria conta, portanto, contribuiu perfeitamente para evitar qualquer fonte potencial de conflito. Em nossa conversa, Lipschutz insistiu que a perda era provavelmente coincidente, pois ele estava apenas na aula de treinamento e ainda não tinha conhecimento de nenhum conflito em potencial. Apesar da negação de Lipschutz, não pude deixar de me lembrar do aforismo provocativo: todo mundo consegue o que deseja do mercado. Eu me perguntava se o subconsciente de Lipschutz talvez fosse um pouco mais previdente do que ele imaginava. De qualquer forma, o momento dessa grande perda e sua relativa singularidade na carreira comercial de Lipschutz parece um tanto irônico. Se essa interpretação é conjectura ou fato tenso, uma coisa é certa: Lipschutz realmente conseguiu o que queria, um emprego perfeito, enormes lucros comerciais e uma ausência de conflito entre o comércio pessoal e da empresa. Asterisco conforme proposto por Ed Seykota no novo Magus. Parte 3ª. Futuros, o mercado de pacotes variados. Futuros, compreendendo o básico. Item mercados futuros da aldeia abranger todos os principais grupos de mercado do mundo, as taxas de juros, por exemplo, T-bonds, índices de ações, por exemplo, o S&P 500, moedas, por exemplo, iene japonês, metais preciosos, por exemplo, ouro, energia, por exemplo, petróleo bruto, e commodities agrícolas, por exemplo, milho. Embora os mercados futuros tenham origem em commodities agrícolas, esse setor agora responde por apenas 1/5 do total de negócios futuros. Nas 2 últimas décadas, a introdução e o crescimento espetacular de muitos novos contratos resultaram nos mercados financeiros, moedas, instrumentos de taxa de juros e índices de ações, representando aproximadamente 60% de todas as negociações de futuros. Os mercados de energia e metal respondem por quase metade dos 40% restantes. Assim, embora o termo commodities seja frequentemente usado para se referir aos mercados futuros, ele se tornou cada vez mais um nome impróprio. Muitos dos mercados futuros mais negociados ativamente, como os dos instrumentos financeiros, não são mercadorias reais, e muitos mercados de mercadorias não têm mercados futuros correspondentes. O volume negociado em futuros aumentou tremendamente durante a geração passada. Em 1991, o volume total de todos os futuros negociados nos Estados Unidos ultrapassou 263 milhões. Presumindo conservadoramente uma média. Nota: este capítulo foi adaptado de Jack Schwager, Market Wizards, Nova York, New York Institute of Finance, 1989. Quando o valor do contrato por idade é de pelo menos US$ 40 mil, o valor total em dólar desses contratos ultrapassou US$ 10 trilhões. Sim, trilhões, não bilhões. A essência de um mercado futuro está em seu nome. A negociação envolve um contrato padronizado para uma mercadoria, como ouro, ou um instrumento financeiro, como títulos T, para uma data de entrega futura, em oposição ao tempo presente. Por exemplo, se um fabricante de automóveis precisar de cobre para as operações atuais, ele comprará seus materiais diretamente de um produtor. Se, no entanto, o mesmo fabricante estivesse preocupado com o fato de os preços do cobre serem muito mais altos em 6 meses, ele poderia travar seus custos naquele momento comprando futuros de cobre agora. Essa compensação do risco futuro de preço é chamada de ED. Se os preços do cobre subissem durante esse período, o lucro do ED futuro compensaria aproximadamente o custo mais alto do cobre no momento da compra real. É claro que, se os preços do cobre caíssem, o ED futuro resultaria em perda, mas o fabricante acabaria comprando seu cobre em níveis mais baixos do que estava disposto a bloquear. Embora os hedgers, como o fabricante de automóveis acima, participem de mercados futuros para reduzir o risco de um movimento adverso nos preços, os traders participam de um esforço para lucrar com as mudanças antecipadas de preço.
De fato, muitos negociadores preferem os mercados futuros às suas contrapartes em dinheiro como veículos de negociação por vários motivos. E tem contratos padronizados. Os contratos futuros são padronizados, em termos de quantidade e qualidade, assim, o comerciante não precisa encontrar um comprador ou vendedor específico para iniciar ou liquidar uma posição. E tem liquidez. Todos os principais mercados oferecem excelente liquidez. E tem facilidade de ir vendendo. Os mercados futuros permitem a mesma facilidade de vendê-lo por muito tempo. Por exemplo, o vendedor é descoberto no mercado de ações, que está emprestando ações com urgência para vender, deve esperar um aumento antes de iniciar uma posição. Nenhuma restrição existe nos mercados futuros. E tem alavancagem. Os mercados futuros oferecem uma tremenda alavancagem. Grosso modo, os requisitos de margem inicial são geralmente iguais a 5 a 10% do valor do contrato. O uso do termo margem no mercado futuro é lamentável porque leva a uma tremenda confusão com o conceito de margens em ações. Nos mercados futuros, as margens não implicam pagamentos parciais, uma vez que nenhuma transação física real ocorre até a data de vencimento. Pelo contrário, as margens são basicamente de boa-fé. Embora a alta alavancagem seja um dos atributos dos mercados futuros para os traders, deve-se enfatizar que a alavancagem é uma faca de dois gumes. O uso indisciplinado da alavancagem é a razão mais importante pela qual a maioria dos traders perde dinheiro nos mercados futuros. Em geral, os preços futuros não são mais voláteis que os preços à vista subjacentes ou, nesse caso, muitas ações. A reputação de alto risco das atividades é em grande parte uma consequência do fator de alavancagem. Baixos custos de transação. Os mercados futuros fornecem custos de transação muito baixos. Por exemplo, é muito mais barato para um gerente de portfólio de ações reduzir a exposição do mercado vendendo o valor equivalente em dólar dos contratos futuros de índices de ações do que vendendo ações individuais. 2. Facilidade de compensação. Uma posição futura pode ser compensada a qualquer momento durante o horário de mercado, desde que os preços não sejam bloqueados no limite máximo ou mínimo. Alguns mercados futuros especificam mudanças diárias máximas de preços. Nos casos em que as forças do mercado livre normalmente buscam um preço de equilíbrio fora da faixa de limites implícita nos limites de preços, o mercado simplesmente passa para o limite e praticamente deixa de negociar. 3. Garantido pela bolsa, o operador de futuros não precisa se preocupar com a estabilidade financeira da pessoa do outro lado do comércio. Todas as transações futuras são garantidas pela Câmara de Câmbio. Como, por sua própria estrutura, os futuros estão intimamente ligados aos seus mercados subjacentes, a atividade dos árbitros assegura que os desvios são relativamente menores e de curta duração. Os movimentos de preços nos futuros serão muito próximos dos mercados de caixa correspondentes. Tendo em mente que a maioria das atividades de negociação de futuros está concentrada em instrumentos financeiros, muitos negociadores de futuros são, na realidade, negociadores de ações, títulos e moedas. Nesse contexto, os comentários de futuros negociadores entrevistados nos capítulos seguintes têm relevância direta mesmo para investidores que nunca se aventuraram além de ações e títulos. Rand MCKI. Veteran Trader. Item aqui estão alguns comerciantes de futuros que passaram de uma conta a partir de vários milhares de dólares para 2 dígitos ganhos de milhões de dólares. Aqueles que mantiveram seus ganhos são ainda menos. Se agora acrescentarmos a estipulação de manter um recorde de 20 anos de capacidade de lucro altamente consistente, reduziremos o número quase igual ao número de apoiadores republicanos de Ted Kennedy. Rand MCKI é um desses indivíduos, um profissional consistente, ou seja, não sei quais são as tendências políticas dele. O início da carreira comercial da MCKI coincidiu com o nascimento da negociação de futuros em moeda corrente. Embora as moedas tenham se tornado um dos mercados futuros mais ativamente negociados, no início eles eram moribundos. Naqueles dias, o anel de negociação de moedas era tão quieto que, na lista de atividades diárias realizadas no poço, o comércio era provavelmente um terço distante da leitura de jornais e jogos de tabuleiro. No entanto, embora a sobrevivência do mercado futuro de moedas estivesse inicialmente em questão, o sucesso de MCKI como trader nunca esteve em dúvida. Apesar da falta de atividade, MCKI conseguiu apostar uma participação inicial de US$ 2.000 em US$ 70.000 em seu primeiro ano civil no negócio, na verdade, um período de 7 meses. MCKI continuou seu sucesso, ganhando mais dinheiro a cada ano do que no ano anterior. Esse padrão de ganhos anuais cada vez maiores foi quebrado quando MCKI decidiu deixar de negociar no pregão para negociar em casa. Ele rapidamente fez os ajustes necessários e, no segundo ano de negociação em casa, registrou seu primeiro ganho de $1 milhão. MCKI continuou a aumentar seus ganhos a cada ano sucessivo até 1986, quando sofreu sua primeira perda comercial. Antes desse ponto, ele juntara 7 anos consecutivos a mais de $1 milhão em sua própria conta. Durante toda a sua carreira comercial, MCKI é lucrativo por conta própria em 18 dos 20 anos. Uma estimativa conservadora colocaria seus ganhos acumulados na casa das dezenas de milhões. MCKI também conseguiu um punhado de contas para familiares e amigos. As duas contas mais antigas, que foram iniciadas em 1982 com um patrimônio inicial de US$ 10.000, geraram ganhos acumulados superiores a US$ 1 milhão. Apesar de seu grande sucesso nos mercados, MCKI mantém um perfil muito baixo. Até recentemente, mesmo dentro da indústria, poucas pessoas tinham ouvido falar dele, inclusive eu. MCKI, no entanto, decidiu entrar no mundo da gestão do dinheiro, uma transição que requer pelo menos um perfil público modestamente mais alto. A entrevista foi realizada no escritório de MCKI durante o horário comercial. Embora MCKI tenha negociado de forma intermitente ao longo da entrevista, ele parecia totalmente focado em
Nossa conversa, com exceção de quando tomou decisões comerciais reais. Eu encontrei M. Seca de maneira refrescante e aberta sobre suas experiências pessoais e seu processo de pensamento em relação aos mercados. Como você se envolveu neste negócio? Em 1970, voltei de uma missão no Vietnã. Antes de continuar, estou curioso, você foi convocado ou se ofereceu como voluntário? Eu fui convocado. No meu segundo ano de faculdade, aprendi a jogar bridge e fiquei viciado no jogo. Joguei dia e noite e pulei todas as minhas aulas. Minha falta de presença levou a 6 FS. Fui reprovado e fui imediatamente recrutado pelos fuzileiros navais. Não sabia que os fuzileiros recrutavam recrutas. Eles normalmente não. No entanto, houve 2 meses em 1968, abril e maio, em que foram autorizados a receber 8.000 recrutadores. Você tentou evitar ser recrutado. Eu não precisava ser convocado. Meu pai era coronel nas reservas e ele poderia facilmente